Extremamente desagradável. Com o apoio de Rexona e Padaria Portuguesa. Hoje voltamos ao podcast Sem Filtros e trazemos um toureiro. Mas porquê é que estás a falar baixinho? É porque a Ana Galvão pode estar à escuta e ela enerva-se muito com estas coisas dos toureiros e não quer. Mas olha, que ela se é o João Moura Caetano. Não, é um toureiro menos mainstream. Menos conhecido. Sim, Muito bem. Olha, Joana, já podemos falar num tom normal. Acho que Sabias que agora há sempre 2 pratos diferentes ao sábado e ao domingo na Padaria Portuguesa? Sabia. Conta-me qualquer coisa que eu não saiba, por favor. Então, sabias que no próximo sábado os pratos são Arroz de pato e lasanha de atum, sabia. E no domingo, farfalle com salmão e caril de tofu e grão. Dá-me novidades, Inês. Alguma coisa que me surpreenda? Sabias que eu vou emigrar? Vais? Não, estava a brincar. Ainda pensei nisso, mas depois deixava de poder almoçar à portuguesa e olha, desisti. Fizeste bem. Voltamos então ao podcast Sem Filtros, um podcast onde aprendemos muito desde o primeiro dia. Ou não tivesse tido como primeiro convidado, logo no episódio inaugural, se bem se lembram, Gustavo Santos. Eu não sou militante, apoiante, nem votante em nenhum partido em Portugal, nunca fui, nunca votei. Tenho um orgulho enorme nisto. Não vejo ninguém que possa representar alguma coisa. Mas vais às urnas. Nunca fui. Independentemente de, no passado, terem existido pessoas que tiveram que lutar para que tu teres essa liberdade. Minha liberdade não foram essas pessoas que me deram. Sou eu que conquisto todos os dias. Sem dúvida, mas houve muitas pessoas que deram a vida A missão delas para que tu pudesses fazer. não é para mim. Elas não fizeram a pensar comunidade? em mim. Não fizeram a pensar em mim. Elas viviam em função delas, da missão delas. Fizeram porque para elas aquilo era a razão pela qual elas nasceram. Era o propósito. Palmas para essa gente. Era o propósito. Mas não fizeram a pensar no Gustavo, até porque o Gustavo ainda não tinha nascido, portanto era difícil estarem a pensar nele. Bom, isto por verem que se aprende muito neste podcast, não só com os convidados, mas mesmo com o anfitrião, o Nelson Galhofo, já conhecemos este nome. Se bem se lembram, aprendemos nomeadamente o que não dizer. Todas as decisões que tu possas tomar empresariamente, não é? Essas pessoas vão ser Necessariamente. munidas dessas tuas decisões. Sim, vou impactar de certa forma a vida delas. Certo. De que forma é que impactas a vida delas sem ser empresariamente? Isso é uma boa questão. Não é uma boa questão. Uma questão que inclui pessoas que empresariamente vão ser munidas de decisões nunca pode ser considerada uma boa questão. Desta feita, Nelson recebeu alguém que empresariamente não sei o que é que faz, mas que é, além de toureiro, fã de inventar advérbios de modo também. Taurinamente, sou conhecido por Cookie. Nós temos que passar ao país vizinho, que é o país mais importante taurinamente falando, e uma das coisas que eu gostaria era, sem dúvida, ter um bocadinho mais força taurinamente falando. Eu costumo dizer que o Portugal é a minha mãe, taurinamente, e o México é a minha namorada. Que será uma mãe taurinamente? Acho que sou eu quando me enervo com os meus filhos, não é? Aqui o toureiro estava a dar uma entrevista a Germano Campos, num podcast que inexplicavelmente não se chama Taurinamente Falando, é uma oportunidade Ia perdida. dizer isso, não é um ótimo nome, Não é? Deixa Taurinamente aqui uma sugestão Falando. para os aficionados, mas ouçam-me então no Sem Filtros, onde começou por explicar porque é que tem Taurinamente e não só aquele nome. Joaquim Ribeiro Cookie, uma das figuras mais emblemáticas do mundo tauromáquico, na gíria, um chamado matador de touros. Antes de mais, amigo Cookie, porque esta é a forma que te posso tratar, amigo, agradecer-te por teres aceito este convite. Quem é o Joaquim Ribeiro, apelidado de Cookie? É uma bolachinha? E agora pergunto a você, Joana, este episódio existe hoje apenas e só porque tu infantilmente achaste graça ao facto do toureiro se chamar Joaquim Ribeiro Cookie? Joana, este episódio de hoje existe apenas porque tu infantilmente achaste graça ao facto do toureiro se chamar Joaquim Ribeiro Cookie? Confesso que foi que me prendeu logo desde o primeiro instante a ver um homem que mata touros e que dá pelo amoroso nome de Cookie. Era como se o temível assassino chacal se chamasse Chucky. Imagina assim na Praça de Touros. E hoje, na Monumental Celestino Graça, a lidar um touro da ganadaria Brito Pais. Cookie. Vamos ver como corre. Depois do grupo de forcados amadores do Aposento da Moita, também conhecidos como Sweeties, ter feito uma pega de caras, mas de caras fofas. Bom, desculpem. Com isto eu interrompi aqui o Cookie, que é, além do mais, um sonhador. Olá, boa tarde, obrigado pelo teu convite, é sempre um gosto. Cookie é um sonhador para mim que tudo, porque isto de ser toureiro não é uma coisa nada fácil. Mas repara que mandam um palo bento ali dentro, não está? É porque ele também viveu no Bem, México muito e viveu tempo, em Espanha, muito então bem. pronto, agora fala Sim, assim, senhora. se não é fácil ser toureiro, imagina ser touro. Pois é, porque os touros são muito teimosos. Eu vou parar de falar assim. E tem alguma dificuldade também em adaptar-se a novas Pois é. situações, não é? Por isso é que têm a tendência a dar-se mal com os nativos de Aquário, sobretudo se eles tiverem... Eu estava a falar de touros de Ah. lide, não de touros de lido na revista Alta Astral. Ai, desculpa, tens razão, desculpa. Bom, a Cookie dizia que não é nada fácil ser toureiro, eu tendo a concordar, creio que só há uma ocupação mais difícil do que essa, que é entrevistador de toureiros, porque bem pode andar-se ali a abanar com uma flanela, ou o que é, que dá a ideia que eles não marram, ou que nunca marraram assim na escola. E depois, praça
praça. E quando chegas à praça? Depende, não? Já passei bem, já passei mal. Há dias que passo melhor, outros dias pior. Outros passa assim assim. É isso, excelente. Já passou bem, já passou mal, uns dias melhor, outros pior. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas de touro, não é? Porque há uma parte em que eles cortam a orelha no fim, ok, bom. Ai, Ana Galvão, ainda bem que não estás aqui. Cookie. E como é que nasce afinal este mundo toureiro dentro do Cookie? Eu vou sempre achar graça a isto. Cookie, como é Com que nasce pepitas de taurinamente. este mundo do toureio dentro de um homem com o nome de Bolachinha? A resposta eu por acaso já sabia, porque ele disse naquela outra entrevista que eu vi. É óbvio que sempre houve um aficionado dentro do Cookie. Era um cookie recheado. Sim, sim. Dentro dele e de todos nós, atenção. Era um torel. Olha! Olá, Ana, bem-vinda. Desculpa, isto é muito melhor que os da Ana. Pronto, isso é uma competição que terão de fazer as duas. Ele e todos nós temos cá dentro um aficionado. No fundo, mesmo que seja muito no fundo, todos gostamos de touradas. Toda a gente que nasce aqui. Mas toda a gente nasce aqui onde? No Ribatejo? Não, em Portugal, de maneira geral, de norte a sul, mesmo você, que está agora a ouvir-nos no carro, sim, você que vai ao volante de um Renault Captur 2021, cinzento, sim, a caminho do emprego, e acha que detesta touradas, fica a saber que tem dentro de si genes que são fãs da Festa Brava. A Festa dos Touros é algo que faz parte da cultura portuguesa, faz parte da identidade de cada português, queiramos ou não, mesmo a pessoa que não gosta, não pode dizer, houve touradas no Porto, houve touradas que hoje em dia já não existem, mas que até os próprios pessoas que viveram em sítios que hoje em dia já não existem corridas de touros, mas os seus antepassados viveram com isso e eles, a sua identidade, a sua própria identidade, passa também por um bocadinho. Ok, isto é verdade, a tauromaquia corre-nos nas veias, faz parte do ADN português, isto está cientificamente provado. Aliás, da última vez que tirei sangue, no relatório das análises vinha lá valores do ferro um bocadinho baixos, sobretudo quando comparados com o valor que dou a ver espetar ferros no lombo de um bicho. Eu também não sabia, mas descobri assim. Mas atenção, é um bicho que eu amo, eu tenho muito respeito pelos touros. Olha, vês, já me está a acontecer, estou a falar igual a eles, até já digo touro e tudo. Exatamente. Nós realmente gostamos de animais, por mais que se diga ao contrário, somos pessoas sensíveis e este mundo evolui-nos de tal maneira que é a nossa O paixão. matador de touros é alguém que é sensível, Sem dúvida, ainda que mata o touro. ainda que mata o touro. Isto é uma arte, A tauromaquia para ti é uma arte, sem dúvida. mas é uma arte que mata. Como tudo na vida, nasce e morre. Ou seja, não existe vida se não existir morte. Não existe vida se não existir morte. Tá É bem. uma ideia que vem abanar o debate, lançado há décadas por Lili Canessas. Estar vivo será o contrário de estar morto ou são mais do que opostos complementares? Não perca o debate esta quarta-feira na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas com um doutorado em Ética, uma tarada por Estética e um toureiro. E a morte está envolvida em todos os nossos dias. Existem acidentes de aviação. Em Portugal Muitas não se vezes, pode- não se muitas pode vezes matar ocultas. Ele disse acidentes de avião que se ocultam. Sim, parece-me difícil. Tirando aquele voo da Malaysia Airlines, não é muito fácil cair um avião e a malta disfarçar, não é? Tipo, olha, vamos para ali. Tipo agora na Índia, não é? O avião a despenhar-se e as autoridades a criarem manobras de diversão. Olha ali uma vaca. Olha, por falar nisso, quem gostará mais de vacas e de bois? Os hindus ou os toureiros? É uma pergunta, não é para responder, é só para ficarmos a eu refletir. estava a pensar. Vale a pena pensar nisto. Uma coisa é certa, Cookie descreve a sua relação com o touro como se fosse uma paixão ardente. Reparem, quem apanha assim de repente, no meio da confusão, pode mesmo parecer que ele está a falar de sua mulher. Por isso é que eu digo, há animais que te deixam, que são tão bons e tu consegues sincronizar tão bem com eles, que te envolves ali naquela bolha e emocionas de tal maneira Sincronizar. que sais para o público está em êxtase e tu estás no teu espírito, que aquilo não, ou seja, não deixas-te levar, não é explicável, não entras num clímax ali que não controlas e deixas-te levar, abandonas, nem pensas se tens de tocar na parte técnica nem nada, aquilo sai-te naturalmente. E é daí onde nascem as grandes obras de arte. As grandes obras de arte. Parece a descrição de uma cena das 50 É. sombras de Grey, não é? Parece que há amor carnal pelo touro, Olha, não é? há amor, sim, e também há carne, e diz que é carne sensacional. Como? Já vais ver. Sensacional. As pessoas também não sabem, mas o touro vai para o matador e o touro vai ser... É morto. É morto e passa pela... Ai, E, Ana, e- desculpa. e a carne dele é vendida? É vendida para se comer. Nos restaurantes normais? Eu julgo que sim. Há duas marcas de carne de touro bravo Em Portugal? em Portugal, que é consumida por um consumidor, não sei se em hambúrgueres, mas isso tenho a certeza absoluta. Já ingeriste quando- alguma carne de touro? E aconselho que é sensacional, é excepcional. Como dizia anteriormente, o touro quando é retirado às bandeiras há de
levar um tratamento. Tiram as bandarilhas e temperam logo com sal, porque já está meio hambúrguer feito, não é? Uma vez que a carne está também já picado. vinha picada. É Claro. isso. Ainda bem que a Ana não está cá hoje, de facto. Isto está muito gráfico, sinto isso e peço desculpa a todos. Eu gosto muito deste argumento que é, então vocês não comem carne, então calem-se mais a vossa embirração com as touradas. Eu como carne, sim senhora, mas não vejo a necessidade de torear o hambúrguer antes de comer, não é? Imaginem que fazíamos um espetáculo de tudo aquilo que ingerimos. Olha, hoje o almoço é peixe, vamos ver uns salmões a serem mortos enquanto tocam umas cornetas e as pessoas aplaudem. Não quero, já perdi a fome, obrigada. Como é que tu vês isto? A tauromaquia de hoje? A tauromaquia de hoje não deixa de ser tal igual como era antigamente. Ou não houve muitas mudanças, ou praticamente nenhuma. É, de resto, uma das grandes vantagens da tauromaquia é que está sempre na mesma, não é? É o chamado parado no tempo. É bom para quem não gosta assim de surpresas, não é? Não acontece assim nada de novo, tipo o toureiro aparecer de repente com umas calças largas e uns ténis, ou o touro aparecer todo contente. Ainda hoje está um festival em Alcochete e está cheio. Ontem estivemos na praia e está cheio, ou seja, o interesse dos portugueses continua. Existem espetáculos com mais aderência, menos aderência, igual que existe noutros tipos de espetáculos, como pode ser o cinema ou o teatro, mas os portugueses continuam a gostar da tauromaquia e, sem dúvida, a tauromaquia está viva e recomenda-se. Olha, é uma coisa que muitas vezes não pode ser dita acerca do próprio doutor. Estar vivo Estar e vivo e que se recomenda-se. recomenda, não é? Exatamente. Igual que o futebol pode continuar a ser o desporto mais conhecido a nível mundialmente e o que mais aficionados traz, mas hoje em dia existe o pádel que nunca chegou na moita e tem uma aceitação agora incrível na moita, mas quem diria, e pode ter retirado 1000 aficionados agora ao futebol aqui na moita e terem passado para o pádel, como é lógico, em tudo na vida. Antigamente existia 2 ou 3 espetáculos e agora existe uma variedíssima carta uma diversidade de espetáculos em que qualquer pessoa que queira se divertir possa aceder, não é? Pois é esse o grande problema da tourada, é que surgiram outras coisas para as pessoas se divertirem e rirem e não sei o quê. Foi disto que sofreram também muitos gladiadores, não é? Pois é. Que lutavam até à morte no Coliseu, depois os Coliseus passaram a servir para outras coisas, Depois tipo apareceu, concertos. o Berlinde e eles nunca mais quiseram saber. Exatamente, a arte foi-se perdendo, o que é uma pena, porque era outra tradição muito linda que importava conservar, mas pronto. Vamos lá saber como é que um toureiro como o Cookie vê a situação... vê a situação política em Portugal. Cada vez mais eu penso que a sociedade ouve muito o que é as minorias e nós não temos que nos fixar no que é as minorias. Nós temos que dar a primeira razão à maioria, não é? Como é lógico, porque as maiorias, quantas mais pessoas estiverem de acordo com uma coisa, teremos que seguir o que a maioria pense e não a deixar-nos afetar por minorias. E eu penso que muitas vezes queremos ouvir todos e devemos ouvir todos, Errado, pois, mas sem claro. dúvida seguir o que é o normal e o razoável. Claro, normal e razoável como na tourada. Isto de facto é uma estupidez. Onde é que já se viu agora ouvir as minorias, não é? Para quê? Se estivessem certos eram da maioria, que é o que toda a gente acha, não é? Eu só não tenho a certeza que este argumento joga muito a favor do Cookie, já que os aficionados da tourada são, parece-me a mim, uma minoria. Mas bom, Sim. vamos saber como é que ele se prepara antes de entrar na praça. Tento-me rodear de pessoas positivas, pessoas que eu gosto, para que também essas temos que estar positivos, temos que estar com uma áurea positiva para que depois... Uma áurea positiva é aquela que canta o Scratch My Back, não é? Pois é. Que ela está sempre assim, Mas toda interrompeste. para cima. Ah, sim, desculpa, Cookie, eu cortei o raciocínio, continua. Com uma áurea positiva para que depois estejas com as sensações, boas sensações, para confiante e penso eu como sei lá, um atleta olímpico vai aos Jogos Olímpicos e vai um amigo com ele que lhe morreu o pai, que está triste e que aquilo tudo, e o homem em vez de ir confiante para a prova, certamente vai num espírito porque tem uma pessoa ao lado dele, vai passar um momento menos bom e tentei sempre me rodear de pessoas amigas. Pessoas amigas, com os pais vivos, todos saudáveis, para conseguir... Das maiorias, nunca de uma minoria. Nada, ninguém que se possa sentir agastado. Portanto, Claro. atleta olímpico, se nos estás a ouvir, já sabes, na próxima competição não leves o teu amigo órfão, porque é uma pessoa que puxa muito para baixo. Já tiveste algumas pessoas que se deixaram de relacionar contigo porque tu és, aos olhos de muitos, um assassino? Eu me lembro não, muitas vezes acontece-me de estar em sítios que coincidem na mesa, olha, o senhor o que é que faz? Eu, olha, sou toureiro, sou matador de touros. E a pessoa faz-te uma cara porque não gosta, não tem lá a ideia dela, ou a ideia que lhe é transmitida hoje em dia pelos meios de comunicação social. Tu achas que a comunicação social acaba por ser uma ferramenta extraordinária para aquilo que é a antitauromaquia? Sim, sem dúvida. Os meios de comunicação social hoje em dia também são culpados de tudo, não é? Olha, obrigam as pessoas a espetarem-se com vacinas. Obrigam-nas a não irem ao campo pequeno ver touros a serem espetados. Obrigam-nas a não irem ver ao Coliseu ver os Expensive Soul. Enfim, todos os dias é uma culpa nova, coitados. É uma ferramenta de controle, não haja dúvida. Mas aqui o Cookie gosta mesmo de ser mal amado, porque não lhe bastava ser toureiro, ainda adicionou esta ao currículo. Um grande amigo meu ainda hoje, que é construtor, fui viver com ele e com a família. Hoje em dia, Construtor lá. sempre fui acolhido por famílias. Fiz de árbitro de futebol também um bocadinho para subsistir.
árbitro, toureiro, Ele- só falta inscrever-se para ele fiscal da enche o EML, bingo, não é? exato. Para fazer o bingo das profissões impopulares. Mas olha, Sim, ele ao início tinha dito que era muito difícil ser toureiro. Eles não chegou a explicar porquê. é mais ou menos. Teres que passar tantas dificuldades também te Tu leva. passaste dificuldades. Sim, como eu te disse, então, ter que com 18 ou 19 anos andar a distribuir publicidade e querer ser toureiro. Mas isso não é passar dificuldades, isso é fazer para chegar a um fim, não é? Sim, mas é muitas horas num dia. É muitas horas em pé, mas E as assim pessoas já a se dizer assim, preparou não tem também cá para o toureio a publicidade, pé. isso é muito difícil. É muito chato, uma pessoa vai muito abaixo, fica quase como a amiga quem morreu o pai. Mas sim, isso não é propriamente passar fome, Cookie, não é assim uma história impressionante. Fome, passou ele, olha, quando foi para o México, fome e sede. Coitado. Mas fui para o México, mas sem dúvida dá-te um traquejo. Estás sozinho num país tão diferente, com uma cultura tão diferente à É muito tua. diferente. É uma língua diferente. Pronto, a parte gastronómica também é diferente. Epá, agora existe estas marcas de café, mas eu, na altura que estava, eu fui viver para o México em 2012. Estas máquinas tipo Nespresso não existiam. E nós portugueses temos o hábito do nosso café, e eu gosto muito de tomar café, e chegava lá, era o café, era destes café como da avó. Certo. Epá, e estás lá um mês, não sentes a diferença, 2, 3, mas eu vivi no México praticamente 3 anos, quase 4. Eu não ouvi uma história tão triste desde que ouvimos aqui o relato de umas férias de O homem uma que- família que foi para um sítio onde não havia pão de leite da avó Luísa. Esta Coitado, é, a ter que beber café de saco. é isso, não há saco para isso. A terrível história do homem que teve de viver 3 anos sem beber uma bica. Vão dizer-me que os portugueses não sofrem muito no estrangeiro, e a história, olha, não fica por aqui, piora. O quê? Esses pequenos hábitos que tu criaste desde novo, não os teres, não os conseguires, o pastel de nata ou uma torrada, ou, por exemplo, o tema do pão no México, eu adoro tema. pão. O tema no México é muito a tortilha, de maíz ou de trigo, e não teres esse pão todos os dias. Eu adoro comer pão, não há refeição que não coma pão. E vês 4 anos num país muito diferente, nesses pequenos pormenores, tens que ser forte e tens que gostar mesmo daquilo que fazes para conseguires aguentar estes pequenos embates. Tens que ser forte Olha, que nem um papo Eu seco. estou muito abalada Eu com esta também, história. eu também. Tens de ser forte para conseguires aguentar tanto, porque uma coisa é estar a pão e água, outra é a tortilha de maíz e água. Que triste. Isto é muito Força, triste. força, Cookie. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com o apoio de Rexona e Padaria Portuguesa, onde também pode almoçar menu salada por apenas 7,99€. E ontem falámos aqui da cidade de Lisboa, hoje, para não estar a ser desagradavelmente repetitiva, falo-vos de lisboetas, assim 2 linhas para cada um, não é que também não estou aqui para amassar ninguém, e assim serve também para os turistas ficarem a saber quem são ou foram as maiores celebridades de Lisboa. Só precisamos depois de alguém que traduza isto para os turistas. Olha, pode ser a Cristina Ferreira, que agora é especialista, e até criou pois é ontem verdade. uma bolsa para jovens portugueses irem Pois aprender é. inglês a Cambridge, E tem sabiam? um livro, não é? Tem, De tem, inglês. tem, Uhum. precisamente. Bom, mais informações sobre isso ficam para quando fizermos um especial Malveira, não é? Hoje é especial Lisboa, portanto, eu escolhi 5 figuras que se destacaram. Começamos pelo Fernando Pessoa, nasceu em Lisboa em 88, mas não deste século, não é? Pois. 1888, e apesar de ter sido o nosso mais brilhante poeta, teve como castigo ficar eternamente num banquinho em frente à Brasileira, o café com os empregados mais antipáticos de Lisboa. Grande azar, de facto. A estátua de Fernando Pessoa é a mais paciente da cidade, já que atura todos os dias centenas de turistas que se sentam ao seu colo para tirar fotografias. Apesar de ser alfacinha, Fernando Pessoa foi viver para a África do Sul aos 7 anos e fez lá os seus estudos secundários, o que talvez explique o seu brilhantismo. Se calhar, se dependesse do ensino português, ainda hoje estava a tentar passar a métodos quantitativos. Mas foi em Lisboa que ingressou na faculdade, acabando por abandonar o curso de letras ainda antes de concluir. Fica aqui um bom argumento para os estudantes que queiram desistir da universidade. Digam às vossas mães que nem o Pessoa, que é o Pessoa, acabou o curso. Não é? Pensava que era digam às vossas mães que querem ser poetas. Não, eu Também espero muito é que elas não saibam, que as mães não saibam que ele morreu pobre e só teve sucesso depois de morrer. Isso não vai agradar uma mãe, não é? Vasco Santana, o gordo mais famoso de Portugal até aos anos 60, década em que viria a nascer já roliço o Fernando Mendes. Outro Está muito incontornável magrinho, lisboeta, está é muito verdade, magrinho. é verdade. Eu estava a dizer que ele era incontornável no sentido de não se conseguir contornar, mas é mentira, porque de facto ele já emagreceu, fez uma operação, perdeu uma data de quilos Já é e contornável. exatamente, já dá para contornar e já está tão magro, ou tão pouco gordo, vá, como era no Nico de Obra. Lembram-se do Nico de Lembro-me, Obra? sim. E por falar em grandes obras da comédia nacional, A Canção de Lisboa, Pai Tirano, Pátio das Cantigas, tudo filmes geniais com Vasco Santana, tão geniais que ainda estou para perceber como é que aquela história do Leonel Vieira ter feito uma nova versão do Pátio das Cantigas foi possível e não dá prisão. Estou a exagerar, claro,
Mas é que estragar património normalmente dá pelo menos multa, não é? E eu acho que ao Lionel Vieira não aconteceu nada. Bom, Amália Rodrigues, tinha que ser, não é? Não vou dizer que dispensa apresentações, porque depois vou apresentá-la na mesma e isso enerva, não é? Trata-se da maior fadista portuguesa e conseguiu numa altura em que nem sequer havia Instagram, nem concursos de dança na TVI em que as fadistas pudessem participar. Bom, mas também não estou aqui para falar da Cuca Roseta, que apesar de Lisboeta ainda é muito nova para entrar nesta lista. Amália Rodrigues cantou em Londres, Paris, Rio de Janeiro e para ser tão grande como Tony Carreira só lhe faltou fazer o mega piquenique do continente. Ainda não havia. Numa das suas digressões internacionais, Amália foi ao talk show americano Coca-Cola Time, apresentado por Eddie Fisher, e na altura teve de beber o refrigerante e confessou que não gostou muito. E eu percebo, Lisboeta que é Lisboeta, no que toca a bebidas de cor escura só gosta de ginginha, não é? Claro, Só ginginha. claro, Paula Rego, uma das mais conceituadas pintoras portuguesas, também nasceu em Lisboa, estudou primeiro em Loures e depois em Carcavelos, ou seja, é uma mulher da periferia. Prova disso é que anos mais tarde, quando é convidada a ter uma exposição permanente da sua obra em Portugal, cria a Casa das Histórias, onde? Em Cascais. Talvez por causa do preço das rendas em Lisboa. É que já há apartamentos no Chiado a custar o mesmo que alguns quadros da Paula Rego. Que alguns também. países. Não sei se sabem, mas há um quadro da Paula Rego que foi leiloado por 1.600.000 euros. Uau. A obra de Paula Rego é tão complexa que nem sempre é fácil para os comuns mortais interpretá-la. Só gente com QI superior, como Jorge Jesus, entende na plenitude da arte de Paula Rego, de tal forma que ele olhou para um quadro de Maria, não sei se se lembram, e perguntou: está a chorar? Só ele percebeu. Bernardo Silva, por fim, tínhamos que acabar com o futebolista, e antes comecem a perguntar porque é que eu escolhi este jogador e não outro, Sim, de outros porquê? clubes, Porquê? etc. Fui ver o atual plantel da Seleção Nacional e digo-vos que é muito difícil encontrar um Lisboeta. Não sei se tinham noção disto. Temos gente de Viseu, Bragança, Benavente, Barreiro, Funchal, Sines, Penafiel, Braga. De Lisboa é que nem por isso é muito raro. Só encontrei Bernardo e Nelson Semedo. Para quem diz que os lisboetas têm mais facilidade em arranjar emprego, o futebol parece provar o contrário, não é? Bernardo Silva é um exemplo engraçado de futebolista para mostrar aos estrangeiros. Os adeptos do Manchester City se calhar acham que os jogadores portugueses são todos assim, parecidos com jogadores de rugby, não é? Com muito betinhos. Bernardo tem ar de beber o chá das 5, dar só um beijinho, usar um pullover pelas costas. É um querido. Sim, sim. É um querido. E chamar tia à mãe do Bruno Fernandes se for lá a casa, não é? Numa altura em que se discute tanto o que queremos para o futebol português, ainda ontem se discutiu na Renascença, eu quero mais Bernardos, ou Lourenços, ou Salvadores, mais cabelos normais e menos daqueles rapados de lado com uma crista em cima, não é? Acho que fazia bem ao nosso futebol. Se os futebolistas são os nossos maiores embaixadores, era bom que começassem a seguir as regras do corpo diplomático. Bom, e pronto, chega de ser desagradável com Lisboa e com lisboetas. Mal posso esperar por ir amanhã para Braga ser desagradável por lá. Olha, a Iva Domingos que se cuide, não é? Assim de repente é o nome que me vem à cabeça. Eu estava a pensar, falavas dos preços dos apartamentos no Chiado. Sim. Agora façam lá contas. Quanto custará um apartamento no Chiado com um quadro da Paula Rego? Isso é triplicar o valor. Está com as 3 da manhã, foi extremamente desagradável. E hoje trago notícias importantes, finalmente. Estudos indicam que há Finalmente algum dia havia viva! de ser útil. Festa. Estudos indicam que há um novo sintoma no rol já extenso de sintomas de Covid-19. Está provado que o vírus aumenta também a criatividade. A sério, é que o nível de imaginação que tem sido detectado nas fake news a propósito da pandemia devia ser estudado pela ciência. O boato mais recente que encontrei, e é dos meus favoritos já, foi este. Um vídeo de uma família mexicana nos Estados Unidos afirma que foram curados com um remédio caseiro, 3 aspirinas de 500 gramas, dissolvidas em sumo de limão, com mel, tomate quente, e no dia seguinte estavam todos bem. Primeira questão, há aspirinas de 500 gramas? Devem ser produzidas num laboratório no entroncamento, não é? Deve ser uma coisa assim deste tamanho. Não, quanto é que costuma ser? Para já são miligramas ou microgramas, Sim, normalmente, sim. não é? Portanto, 500 gramas é meio quilo, estamos a falar de meio quilo de aspirina, não é? E depois tomar 3 dessas, portanto, quilo e meio, é coisa para matar, não é? Se calhar é por isso que o coronavírus passa, atenção, a pessoa falece e fica automaticamente curada de todas as patologias que tinha. O sumo de limão com mel é só para ajudar aquilo a escorregar melhor, não é? Porque no fundo estamos a engolir uma aspirina do volume de um pão de Mafra, não deve ser fácil. Mas esta história dos líquidos quentes serem fortes armas contra o Covid já vem de longe e já foi até tratada no polígrafo da SIC. Analisamos agora uma publicação que é apresentada como sendo de utilidade pública e que diz, por exemplo, que beber água ou chás quentes mata o coronavírus, que é fraco e que não resiste ao calor.
Esta e outras informações que se baseiam num suposto artigo de um investigador chinês estão a gerar muitas dúvidas. O investigador chinês que investigou no mesmo sítio que aquelas nossas bisavós que tratavam tudo com uma canja de galinha a escaldar, não é? Andaram na mesma faculdade. O que seria o mundo inteiro parado por causa de uma coisa que afinal se tratava com um chá de cidreira bem quente, não é? Era ridículo. Pois é. Aliás, isto pode servir para alimentar novas teorias da conspiração. Os chineses inventaram o coronavírus para poderem exportar mais chá para o Ocidente. Como se não bastassem as máscaras e os ventiladores, aquela malta ainda vai enriquecer com chá. Depois, esta coisa de dizer que o vírus é fraco, parece-me má ideia, não é? É como termos de ir para um combate com o Hulk, não é? Aquele gigante verde, e começar a dizer que ele não é assim tão musculado, que até é fraquinho, e de certeza que passa mal com o calor. Sim, fiem-se na Virgem e não corram. Seguimos com outra publicação que avança com uma espécie de autoteste para saber se está infectado e que qualquer um pode fazer em casa. Esta mesma publicação, que cita especialistas, informa que beber água de 15 em 15 minutos diminui o risco de contágio. Será verdade? Diminui o risco de contágio com uma infecção urinária, provavelmente é isso. E também diminui o risco de desidratação e de problemas renais em geral, e já não é nada mau, sempre são menos 3 motivos para irmos ao hospital. Já repararam que os especialistas citados são sempre de lugares muito distantes, não é? Da China, do Japão, que assim não nos passa pela cabeça e ter que lá, ou ligar lá, para confirmar. Os truques que dão lá em Portugal. No Japão é em Portugal. Em Portugal dizem que... Exatamente, lá eles dizem o Dr. Silva, não é? Recomenda isto, um doutor de Portugal, e nós cá dizemos, foi o Dr. Kawasaki que disse, ele deve saber. Apresenta conselhos excelentes e sérios de médicos japoneses. Toda a gente deve garantir que a sua boca e garganta estejam úmidas e que nunca fiquem secas. A receita é simples, é necessário beber uns golos de água a cada 15 minutos, pelo menos. A explicação apresentada é esta. Mesmo que o vírus entre na boca, o facto de beber água ou outros líquidos transporta-o, através do esófago, para o estômago. Quando estiver na barriga, o ácido do estômago matará o vírus. Olha, eu vou beber água. Eu sabia por causa das coisas. Olha, a Carla já está a tratar disso. Eu sabia que a água fazia muito bem a tudo. Pronto. Não pensei que fosse tão bem assim. Por outro lado, se o ácido do estômago mata o vírus, mais valia fazer-se umas cápsulas ou um xarope com ácido gástrico, não é? Não há de saber pior que o óleo de fígado de bacalhau. Nós aguentamos. Bom, mas chega de água. Vamos para um boato que parece ter sido criado por alguém que bebeu vinho, muito vinho. Uma notícia que se fazia acompanhar pela sugestiva fotografia de um grupo de enfermeiras esticando o dedo do meio, não é? Não sei se estão a ver. Enfermeiras mal criadas, portanto. Como se imagina, a fotografia causou agitação nas redes sociais. 4 profissionais num gesto de insulto e provocação. Na legenda pode ler-se que se trata de uma mensagem da equipa de serviço na urgência de Coimbra para a Ministra e Diretora-Geral da Saúde. Vamos fazer chegar esta mensagem às destinatárias. O Polígrafo SIC investigou. A imagem é verdadeira, mas refere-se a outra situação. Na verdade, foi registada a 17 de março num hospital francês por um grupo de técnicas de saúde. A brincadeira não era contra qualquer autoridade, mas sim dirigida ao vírus. Era engraçado que houvesse técnicas de saúde francesas com vontade de insultar Marta Temido ou a DGS. Provavelmente aquele canal francês... É Marta Temido. Sim. Provavelmente aquele TF1 passou uma entrevista legendada do Rodrigues de Carvalho à Ministra da Saúde e os franceses ficaram muito indignados. De qualquer forma, a própria fotografia original é um bocado parva, não é? Acreditar que o vírus fica muito perturbado com um manguito é quase como acreditar que se dissolve em água quente, não é? Bom, depois é muito também... suscetível. Não seja assim, é um vírus suscetível. Fica amoado e vai para dentro. É sim, então não brinco mais. Vou-me embora. Estão a chamar nomes. Depois temos também os boatos sobre as pessoas mais suscetíveis, cá está, de apanharem coronavírus e as menos. É dito que a cor da pele dos africanos tem anticorpos 3 vezes mais fortes, poderosos e resistentes do que a pele dos brancos. Isto, por acaso, se fosse verdade, era uma bela chapada de luva branca do Marega àqueles adeptos que o insultaram há uns meses em Guimarães, não é? Chamem-me nomes à vontade, pelo menos eu não apanho coronavírus, ao contrário de vocês, seus branquelas, seus pálidos. Mas parece que, infelizmente, para os africanos não é verdade. Aliás, já temos casos bastante famosos, como o ator Idris Elba, ou o basquetebolista Rudy Gobert, ou até o jogador da Juventus Matuidi, que desmentem esta teoria, não é? Porque apanharam coronavírus. Mas vamos deixar num entendido na matéria responder.
Não existe evidência científica que apoie este rumor, disse à France Press o diretor do Instituto Pasteur em Dakar, no Senegal. Etnicidade e genética não têm qualquer influência na recuperação do vírus. Foram perguntar a um especialista do Senegal, que é para ser duplamente credível. Por um lado é diretor do Instituto Pasteur e por outro é ele mesmo um africano, por isso sabe do que fala. Um diretor do Instituto Pasteur na Rússia não tinha tanto impacto, não é? Não inspirava tanta confiança. Mas as minhas notícias falsas favoritas são as que metem política à mistura, como esta. É uma acusação que foi lançada nas redes sociais. Será verdade que Marcelo Rebelo de Sousa usou o Falcon do Estado português para resgatar os netos da China? Onde é que terão ido buscar esta ideia? E será que foi o próprio Marcelo a pilotar o Falcon, tipo numa noite de insónia, dirigiu-se ao aeroporto de Figo Maduro, meteu-se no avião e lá foi ele? Vou buscá-los, vou buscá-los. Não é? O presidente não é de mandar os outros fazer, faz ele, pronto, trata de tudo. Mas neste caso, eu pensando bem, até consigo perceber onde é que começou esta história, esta invenção. Deve ter sido com estas declarações. Uso máscara, isso é uma ideia que me veio até um bocadinho daquilo que os meus netos me contaram que foi a lição da China. Portanto, como quem conta um conto acrescenta um ponto, a história rapidamente se transformou nisto. Depois coloca entre aspas, como sendo uma citação, o que disse o presidente. Apenas sei do que se passou na China pelo que os meus netos me contaram. E continua, nunca tendo referido que em janeiro de 2020 o Falcon da Força Aérea Portuguesa foi resgatar os seus netinhos à China. Netinhos é uma expressão carregada de desdém, não é? E dá logo para perceber que é falso, não é? Porque nenhuma notícia verdadeira diria netinhos. A não ser que viesse publicada naquelas revistas hiper Disney, não é? Do Ou então que fosse daquele cantor brasileiro, o Netinho. Sim, já há uns tempos teve doente, é verdade, aí era verdade. Para finalizar, a minha notícia favorita tem a ver, aliás, com um comentador residente do nosso programa e da nossa rádio, Fernando Medina. Vejam só o que dizem sobre ele no Brasil. Quando o filho de Bolsonaro culpou a China por causa do coronavírus, houve repercussão no mundo todo. Agora o prefeito de Lisboa, em Portugal, fala a mesma coisa e explica com detalhe como a China espalhou o vírus para o mundo. E aí, o que me dizem sobre isso? A pergunta desta mulher, que mora na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, tem uma resposta. O que escreve é falso, como fica provado, logo, no vídeo que anexa à publicação. Este vídeo. Não me venham com a treta de querer ilibar os chineses dos disparates que fizeram. Como vemos, o vídeo não tem Fernando Medina a falar. O protagonista do vídeo é Camilo Lourenço, jornalista e comentador português, sobretudo de assuntos económicos. Isto sim é uma visão assustadora do futuro. Camilo Lourenço como presidente da Câmara de Lisboa e se calhar Fernando Medina como comentador de assuntos económicos. Isto é pior do que aquelas notícias que dizem que a vacina contra o Covid só chega em 2036. Eu não sei se é pior ser comparado com o filho de Bolsonaro ou confundido com o Camilo Lourenço. Fernando Medina deve ter ficado muito em baixo com isto tudo. Eu tenho de lhe dar um abraço na sexta. Acho que isso não se pode. Não pode. Virtual. Extremamente, extremamente agradável. E eu, para garantir que era mesmo desagradável esta experiência aqui para o Daniel, vesti a minha camisola de Natal do Futebol Clube do Porto, que tu adoras, não é? Vamos a isto. Olha, hoje pela primeira vez temos um extremamente desagradável feito a partir do conforto do meu lar, do nosso lar, neste caso. Como esta é uma edição caseira, o que é que eu me lembrei? Lembrei-me de falar sobre o Daniel Leitão, que, como já vos disse, é o meu marido e vive aqui em casa, não é? O que é que acham? Boa ideia? Acho que sim. Acho incrível, vai ser espetacular. Ele deve gostar. Adoro, estou a adorar, até agora está a ser uma experiência daquelas. Olha, mas vais pagar-lhe alguma coisa? A quem? Ao Daniel? Sim, em géneros, esta comidinha da Mercadona. Comidinhas. Comidinhas. Conheces-me tão bem. Mas também escusas ser extremamente desagradável comigo em direto, assim, das 3 da manhã. Então porquê? Já me basta todos os dias aqui em casa. Eu sou tão querida. Bom, sim. Vamos lá ver uma coisa. Acho que vão perceber isto. Que Vais abrir o livro. Sim, é que a Joana tem a mania de fazer elogios que vai saber e são verdadeiros insultos. Não é? Por exemplo, às vezes diz-me assim, essa camisola é muito gira. Pois digo. E eu fico todo inchado, mais inchado ainda, não é? Todo contente, até que ela acrescenta,
as secções de roupa para gordo realmente estão cada vez melhores. E é verdade, é um elogio sincero, porque antigamente os gordos andavam todos vestidos à Paulo China, pareciam todos o Paulo China, agora é mais diversificado. Bom, mas o problema é que quem te ouve na rádio não sabe que és assim. Acham que és desagradável só a fingir. Para que os ouvintes das 3 da manhã percebam quem é verdadeiramente Joana Marques, fiz uma lista com os defeitos dela. Uma lista não, acho que não temos tempo, não temos tempo para isso. Isso é valioso, isso é Pois, valioso. Não, isso- é maior que ela, diz É maior? Sim, mais Contentor, mais é um contentor. Não, temos. Eu comecei por 365 defeitos, mas depois decidi reduzir. Sabem que os defeitos da Joana são como as receitas de bacalhau. Há uma para cada dia do ano. Olha, eu não estou a achar graça nenhuma a isto. Não? Mas vamos... Que não achas? arraso. Não. Mas eu estou a achar. Vamos então à lista. A Joana é um taberneiro. Sim. À primeira vista parece ser um anjinho, mas esconde dentro de si um verdadeiro Hulk. O Hulk, aquele jogador do Porto, que era muito bom, marcava imensos golos, Não, nomeadamente ao Benfica, não? O monstro verde. Aquele grandalhão. ok. Mas é porque é precisamente quando vê futebol que a Joana deixa de ter este ar de menina angelical, que está a acabar o 5º ano, e passa para lutador de Muay Thai. Eu? Sim. Ao pé dela, ou seja, Conceição é um copinho de leite, daqueles sem lactose, com Não, de mas amêndoas. por acaso é verdade. Se eu estivesse ao pé do treinador do Belenenses, tinha-lhe feito pior. Até porque não admitiria que ele se dirigisse a mim com "ó boi". Não é, nem faz sentido. Não é, Não o é o meu teu signo signo. chinês, não é? O meu signo chinês não é boi. boi, não. Segundo defeito, a Joana tem um mal perder inacreditável. Exagero. E aqui... Que exagero? Sim, Bom, sim. já vamos ver. E aqui não é só com futebol. Já testei em várias modalidades. Ténis, pádel, trivial, pursuit. É demasiado competitivo. Uma vez espetou-me um cartão do Pictionary na testa. E ganhei. Sou a melhor a espetar cartões de jogos na testa, seja de quem for. Sou muito boa nisso. Está bem, mas a minha testa é que não merece tal coisa. Terceiro defeito. A Joana é hipocondríaca. Pois sou. Isso é lá com ela, Esse tudo bem? já conhecemos. Zé, não é? Sim, Pronto. muito. Pronto, mas eu acho que ela a vocês não vos faz o mesmo caminho, não é? E já aconteceu mais de uma vez, que é acordar-me à meia da noite para ir ao hospital porque acha que está a falecer. E estou, na verdade estamos todos a falecer, não é? E por falar nisso, olha Daniel, hoje apareceu-me aqui um sinal no braço, depois hás de ver, se calhar quando acabarmos isto dávamos ali um saltinho rápido, aos Lusíadas, uma coisa rápida, não podes. Isso é um migalho de croissant, Joana. Quarto defeito, a Joana chumbou sempre a matemática, logo não sabe fazer um cálculo básico. E isto prejudica a economia familiar porque está sempre a ser enganada nos trocos. Nem sempre. Olha, já aconteceu pagar com uma nota de 5 e vir com um troco de 10. Encontrei um logista ainda pior do que eu, daqueles que até a métodos quantitativos tiveram negativa. Foi muito bom esse dia, foi o único. Outra. A Joana tem zero sentido de orientação. Sempre que vou com ela no carro pareço um copiloto no Rally de Portugal, a dar indicações. A esquerda, a direita, mais devagar, abranda. Se me distrai 2 segundos, pumba, estamos a atravessar a ponte 25 de Abril. Ainda que queiramos ir para o Porto. Eu engano. O que é que querem? Eu, aliás, já mandei cartas à Brisa a pedir para eles arranjarem uma forma de inverter a marcha à meio da ponte. Eu sei que isto era útil para muita gente, não estou só nisto. Não, mas era só para ti. Pois é isso, muita gente é ela. Não, muita isto gente não é ela. acontece a mais ninguém. Muita gente Estou é ela só porque no ela mundo. ia acontecer várias vezes, não é? Sim. Outra coisa muito irritante da Joana Marques é que ela acha sempre que tem razão e, mais do que isso, quer que concordem com ela à força. E por isso, no fim das suas afirmações, põe sempre uma pergunta tipo: não é? Não achas? Desculpa lá, Daniel, mas essa é mentira. Eu não sou nada assim. Não acham? Não é? Não acho. Carla, Ana, não acham? Não é? Pois. Sétimo defeito. Não. Já não dá. até Lança agora- aí o indicativo, por favor. Não há tempo. Daniel, agradeço-te muito esta participação especial. Agora podes ir embora e muito obrigada Faltavam por teres vindo. 358 ainda. Sim, mas obrigada por teres vindo. Podes ir embora. Vai embora. Mas pode ir embora para onde? Se é a casa dele. É a casa dele, ele mora aí. Ele vive Raios. Pronto, lamento. Vai já brincar para o teu quarto. Extremamente agradável. Extremamente desagradável, com o apoio de Meo, Humaniza-te e Cartedor. Olha, desculpa. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Larga-me! Eu acho que tu conheces, vagamente. Bateu, matou. Incrível! Isto é As espetacular! crianças. É incrível, eu gosto, adoro. E temos mais uma surpresa no fim. Ok. Portanto, este é o do início e no final temos Ai, outro. agora há um Pelo pro- meio. Há um início e um fim, diferentes. Pelo meio, vamos dizer umas coisas. não é? Ok. Mas muito obrigada aos Bateu Matou. Se não conhecem ainda, vão ouvir. Mas não agora. É uma banda ouvem- muito ouvem boa. a seguir. Muito boa. Ok. Vamos. E agora? Vamos lá. Trago boas e más notícias. Quais é que querem primeiro? Começa pelas más.
A má notícia é que este verão não houve festa da TVI. Oh. A boa notícia é que houve arraial. Ah, arraial da TVI? Não, arraial de pancada com o número, mas eu já vos conto tudo. Bom, interessante, estamos de volta, o que é muito bom e muito mau. Muito bom porque já tínhamos saudades. Muito mau porque acabou a praia, acabou a piscina, as viagens, os gelados. Calma, os gelados não acabaram. É como os croquetes da Nena. É que agora contamos com o apoio da Carte d'Or. Faz sentido porque o extremamente desagradável é às 8 e um quarto de hora. Ai, meu Deus. Olha, Não tenho saudades. vou fazer só o bypass, essa situação. Não trazes nada para provar, mas... Olha, vou trazer, prometo. Pode ser a grande inovação do ano. Qual é? Vou-vos dizer, é a aliança entre duas celebridades do mundo dos gelados. Carte d'Or por um lado e Corneto por outro. Olá. Cartoneto. Está imparável. Corne d'Or. Por um lado, a suavidade do Carte d'Or, por outro, a crocância do Corneto. Que tal? Queremos. Vamos a isso. É verdade, o número voltou aos rings. Então, como estamos no início do ano letivo, se calhar é melhor recapitular a matéria, não é? Quem é Numeiro, Joana? Se calhar o melhor é ser ele a explicar, porque ele é tantas coisas ao mesmo tempo que eu perco-me. Este panorama da internet e redes sociais em Portugal, eu gostava de dizer que eu sou um gajo muito inteligente, porque enchi o meu ego, mas eu acho que o resto da malta é que são todos uns burros do c***. Mas eu sinto que eu ando aqui a aquecer, não sinto que alguma vez eu estou a dar o meu máximo, tanto a nível de trabalho como a nível de fazer guitos. Faço o que posso, neste momento estou a tentar gerir entre a vida de criação de conteúdo, vida de atleta e vida de empresário, né? E mesmo assim, sinto que estou a dar uma performance do c***. Cada ano que passa a minha vida cresce exponencialmente, fico muito contente, às vezes faço merda que ainda não acredito que vou fazer. Neste momento estamos a dar um passo do c*** e a seguir daqui vamos para Beverly Hills ou c***. Esquece, trilionário antes dos 30. Fala muito bem. Trilionário antes dos 30, reacionário antes dos 20. Ele está sempre muito à frente ou muito atrás, depende aqui da perspectiva. Mas vamos ao que interessa. Numeiro voltou ao boxe. Lembram-se como tinha corrido o último combate, certo? Nós lembramos, ele é que se calhar não se lembra. Pois é verdade, foram muitas pancadas. No fim de 2023, Numeiro lutou contra o lutador profissional de quinta categoria Simionov e não saiu bem tratado. Claro que se fosse hoje a história era completamente diferente. E se fosse hoje, achas que ganhavas ao gajo? O meu nível de preparação está muito diferente. Sim. Eu não sei como é que ele está hoje, também faço. Pois, claro, percebes? não dá para fazer. Isso mas também é imagina, importante. se fosse hoje, como tu estás preparado hoje, e ele se estivesse ao mesmo nível do combate que fizeram, achas que ganhavas? Sim. Ui, portanto, se fosse hoje, eram favas contadas. Portanto, pela lógica, se ele hoje em dia ganhava ao búlgaro, de certeza que lutar contra o Joey Essex é canja. Mas esse Joey, esse Joey, Average Joey, também é profissional. Sim, é profissional de reality shows em Inglaterra. Ou como o Numeiro gosta de dizer... Toda a gente o conhece aqui, famoso como o c***. Mais essa pressão. Ele não era do ex do Big Brother? Não? Sim, eu acho que ele já há 15 ou 20 anos que aparece nos programas de televisão todos, estás a ver? Tipo uma Cristina Ferreira daqui da Inglaterra, está na televisão, em todos os reality shows, aqueles programas que dão no dia de Natal e o gajo está lá. Sim, entra no ET, entra em tudo. Sim, nós todos conhecemos a longa carreira da Cristina Ferreira como concorrente de reality shows, mas olhem, pode ser que esteja aqui uma ideia e que o próximo combate do Numeiro seja contra a Cristina em direto na TVI e não é certo que ele ganhe, atenção, estou a brincar, claro que ganha, pois ele está muito melhor hoje em dia, a todos os níveis, já não apanhou noutra, aliás, viu-se neste combate com o Joey, foi completamente diferente do anterior. Mas eu estou-me a treinar, eu estou-me a preparar como se fosse lutar contra um gajo 10 vezes melhor que eu, percebes? E estou a fazer tudo o que tenho que fazer direitinho, estou muito melhor atleta e esta parte... Mas o que é que melhorou? A experiência, a técnica em geral, sinto que foram coisas todas que melhoraram muito. Ele está melhor em tudo. É Ouviram isto? incrível, em tudo. sim. Inclusivamente fez coisas que nunca tinha feito antes. Tipo aquele treino na escadinha, assim, estilo Rocky. Não, tipo comer sopa. Esta semana basicamente o Filipe manda no que eu como. Tanta água é que posso beber Filipe, tanta carne é que posso beber Filipe. Pela primeira vez esta semana comi alface, rúcula, feijão verde. O que é que eu comi mais a primeira vez? Espinafres. Nunca tinha comido nada disto na vida. Esta semana tive que comer isto tudo. O Filipe manda-me gramas, tudo certinho. Isto é o que como de hoje. Minha mãe cozinha, eu como. A minha mãe cozinha, eu como. Não sei o que é que grita mais, sou um bebê. Se é nunca ter comido feijão Pois verde... nunca tinha comido na vida, não é? Se é ter a mãezinha a fazer-lhe o jantar. Ele quer ser trilionário antes dos 30, mas por este andar, se tiver terminado a introdução alimentar antes dos 40, já é uma sorte. Só passou agora para os sólidos, dar as primeiras sopas, aquelas com borrego, não é? Eu achava que o Numeiro era só contra as mulheres independentes, mas ele é contra homens independentes também. Isto afinal não é sexismo, ele é contra a emancipação em geral. Mas olhem, que acho que isto lhe dá mais mérito ainda. O quê? Mérito como? Então, por subir ao ringue nestas condições. É que parecendo que não, lutar debaixo das saias da mãe deve ser complicado, porque retira imensa visibilidade. Claro, Vou nem vê-se começar o a morro da carregar, vida. né? E vou ter mais preparação do que ele. E sinto que vou encontrar mais aberturas nele do que ele vai encontrar em mim. Sinto que vou ter mais resiliência do que aquela que ele vai ter. Eu sei o que é levar 80 e tal socos na cabeça e ficar de pé, nem ajoelhar, né? Que horror.
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. O que é que estás a fazer? 97. Eu estou a fazer a atualização do número de socos que o número já levou, entretanto. É que no outro combate foram 80 e tal. Somando os que levou agora, novos fora nada, 143. Ai, que horror. Então, mas este combate não correu bem, porque ele estava tão bem preparado até comer os espinafres como o Popeye. Depende da perspectiva. Correu mal para o Joey Essex. Bom. Que saiu de lá tão ignorante como entrou, no que diz respeito ao conhecimento do seu próprio queixo. Ele não sabe, se quando levar com uma luva de 10 onças sem proteção na cabeça, ele não sabe como é que o queixo dele vai reagir, percebes? É que o número pouco lhe acertou, o que foi pena, porque podia ter-lhe proporcionado uma experiência nova, não é, em termos de queixo, mas nem isso. O número tem este problema de lutar sempre contra pessoas muito generosas. Generosas porquê? Sim, gostam mais de dar do que de receber. The winner by majority decision, Joey Ganhou. Então espera, ganhou o Joey. Não Ganhou. acredito que no meio perdeu outra vez. Tinhas dito que foi completamente diferente. E mas- foi completamente diferente tudo, só houve um detalhezinho que foi igual. Correu tudo bem, menos o resultado, mais uma vez. Pois, tirando ter perdido, o resto foi tudo ótimo. O convívio e assim. Parece aquelas equipas de futebol que jogam como nunca e perdem como sempre. Mas quer dizer, a derrota é uma questão de perspectiva também. Perdeu umas coisas, mas ganhou outras. Notoriedade, por exemplo, neste momento, Numeiro é dos sacos de boxe mais conhecidos do Reino Unido. Ou seja, tipo, no fundo, tu, tal como o Simanov ficou conhecido em Portugal por causa de ti, por causa do combate, achas que vai acontecer isso contigo no UK? Esse é o meu objetivo. Eu sinto que em Portugal já fiz o que tinha a fazer, a nível de apanhar nova audiência, né? Pensava que ia dizer apanhar no focinho. Sabes que quem ringue por último ringue melhor. Por acaso, esta vez até temos que reconhecer que teve Teve graça, bem, teve não é? bem. Ao mesmo tempo é um novo ponto baixo para o Numeiro, depois de ser sovado por um búlgaro e por um inglês, ser mandado abaixo por um português chamado Tiago Paiva. É muito triste tudo isto, mas sim, faz sentido imitar a carreira do Simeonov, que ficou super conhecido em Portugal e tem imensas oportunidades por cá. Agora tem entrado em tudo o que é novela. Numeiro engrossa assim as fileiras de portugueses que migram sazonalmente para fazer a apanha de fruta, no caso dele, de bananos. É uma espécie de poliglota, sabe levar na boca em várias línguas. Ele está a internacionalizar... Poliboca. Está a internacionalizar a sua marca, ou neste caso as suas marcas na cara. Mas calma que o outro também não se ficou a rir. Fizemos um face-off, cara a cara, só eu e ele numa sala sentados, e apanhei o gajo que já mesmo meu. O gajo estava tipo, eu confrontei-o, então tipo, estás aqui armado em Balentão, onde é que está, tipo, porque é que desististe da última luta que te propuseram? E eu comecei só a rasgar, o gajo ficou mesmo uma pilha de nervos e metes um gajo a gaguejar na língua principal dele, e pô, para mim isso já foi um feito. Um grande feito é isso, vitória, vitória, vitória! Não o deixou sem dentes, mas deixou o gago, já não é mau, também traz problemas assim ao nível da fala. A vertente da guerra psicológica, é muito pesada também. Eu às vezes penso tanto naquilo que lhe vou dizer nas conferências de imprensa, nos face-offs, como penso naquilo que vou fazer no ringue. Entrar na cabeça do adversário é uma das mais importantes. Eu acho que nessa parte até tenho mais jeito. Tem muito jeito e por acaso nota-se que pensa ao detalhe cada intervenção. Há que dizer. You're aware I fought a Bulgarian killer for my first fight and I'm gonna fight a gay boy from Love Island. Tradutora, por favor, como sim. sabem, eu lutei contra um assassino búlgaro no meu primeiro combate e agora vou lutar contra um rapaz gay. Eu estava no palco e estava-lhe a chamar gay boy, de repente à minha beira, da zone está a pedir para parar com as cenas homofóbicas. Realmente fizeram de tudo para prejudicar o Numeiro. Já não se pode dizer usar nada aqui. gay boy como insulto, mas que injustiça. Correu maravilhosamente, o gajo, segundo o que me disseram, o gajo ficou com uma cara de assustado. Mais vale ficar com uma cara antes do combate do que depois, não é? O Numeiro é um bocadinho tipo pincher, aqueles cãezinhos, não é? Ladra muito, mas depois não morde. Não sei como é que dão a decisão nestas circunstâncias. Eu tenho a mão bem pior do que a minha cara, mas é o que é. Mais uma injustiça, que escândalo. A cara do Numeiro está melhor do que a mão. Vitória! 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 Eu perdi o combate e estou aqui a comer um kebab e o Joey foi internado no hospital, agregasse tudo. Portanto, o Numeiro está a comer kebab Sim. e o outro a vomitar. Um foi ao turco, o outro foi ao grego. Agora digam-me, Muito bom. quem é que ganhou a luta? Se está melhor da mão e melhor do estômago, é porque foi ele. Vitória! Vitória! Eu confesso que desta vez fiquei com nadinha de pena do Numeiro. Não foi nada. Só um xisfinho. Ficaste? É que ele estava tão entusiasmado antes do combate, até dizia a toda a gente que ia lutar sem ninguém lhe ter perguntado nada. Sabem aquelas pessoas que dão demasiada informação, sei lá, em restaurantes? O meu pai é um bocado assim, não é? Tipo, o que é que vai ser? Olha, hoje vou só comer uma sopinha, que eu estou numa dieta líquida, que amanhã tenho uma colonoscopia, então só posso comer isto. Não era necessário, peça só a sopa, não é? O Numeiro fez o mesmo.
Em vez de dizer que queria 150 gramas de carne, ponto final, resolveu explicar porque ele estava mesmo orgulhoso. 50 grams exactly of ribeye for me. Just 150 grams. Yeah, that's all I can eat. Yeah. Okay. I'm fighting on Saturday, so I gotta be strict with the food. Nice. What kind of fighting? Boxing or cage Boxing. fighting? Where are you from? Portugal. Oh, It's numero, like this. O senhor estava a perguntar quem é que eu era, quem é que eu lutar, eu estava a mostrar. Mete o meu nome no Google e o que é que aparece? Joana Marques, meu. Não posso. Isto é muito chato. Isto é de ótimo. facto. Imagina, sou este. Ok, está muito diferente. É muito, Esse cabelo fica-lhe muito melhor. É muito chato um tipo a querer provar que é um lutador muito famoso em Portugal e a primeira coisa que aparece é uma mulher de cabelo escorrido e óculos. Desculpa, número. Eu sinto que estou a prejudicar a tua carreira internacional. E olha que eu não tenho interesse nenhum em travar a tua saída de Portugal. Pelo contrário, vai, número, voa. Pesquisa o meu nome no telemóvel português e não aparece nada de notícias. O senhor pesquisa o meu nome no telemóvel dele aqui de Inglaterra, está cheio de notícias minhas a dizer que vou lutar e tudo. Ou seja, comunicação, imprensa inglesa incrível, comunicação social portuguesa, com todos os os otários. Também não preciso de vocês para nada. Para nada, ele nem ficou magoado com isto, nem nada, nota-se. Mas eu acho que ele está a ser um bocadinho injusto para a imprensa portuguesa, porque eu fiz o mesmo exercício, E eu deu? pesquisei por número e obtive imensos resultados. Então? Só assim os 3 primeiros. Queixa-crime contra influencer. Ministério Público abre inquérito de crime contra número. Cláudia Nayar e número promovem jogo ilegal. Mais uma. Influencer, número, personaliza carro com logotipo do Chega. Olha, e ainda tenho uma quarta. Regulador manda fechar casino ilegal publicitado por número. Não pode queixar-se de que não lhe dão atenção. De facto. Não me importa que não gostem de mim. Eu gosto de provar às pessoas que estão erradas. E a mim dá-me um gozo do meu. Virar-me para alguém, tanto pessoas que eu conheço como pessoas que eu não conheço. E o filho da apostaste as fichas no cavalo errado. E já tenho provado ano após ano, que quem aposta contra mim, meu, aposta as fichas no cavalo errado. É que sempre, Pumba. não falha, quem aposta contra o número aposta sempre no cavalo errado. Sempre. Ou quase sempre, pronto. Entretanto, está quase na hora de entrarmos para o voo e um rapaz manda uma mensagem a dizer que apostou o guito todo que ele tinha na minha vitória. Como é óbvio, já nesta altura, ele perdeu o dinheiro. Quem apostou contra ele apostou no cavalo errado, quem apostou a favor foi na cavalgadura errada. Por isso só me resta pedir desculpa a toda a gente que acreditou em mim uma segunda vez. Peço desculpa por não trazer esta vitória para Portugal, mas se me conhecem, sabem que eu não desisto. E este meu salto para o mundo internacional é só o início. Quando ele pede desculpa a todos os que acreditaram nele, tem a ver ainda com o combate ou acham que é com as fraudes e os casinos ilegais? Creio que é só sobre o combate. Pena. Quanto a não trazer a vitória para Portugal, não te preocupes, número, estás perdoado. Portugal nem te merece, porque eu aposto que tu ganhavas a esse ex-concorrente do Big Brother UK e nem capa do recorde fazias aqui. É o país que temos, enfim. Fica aí, no mundo internacional, que ficas melhor. Ai, adoro. Extremamente. Gosto muito, adoro isto. Eu também. O extremamente desagradável com mel, humaniza-te e Cartedor corneto neste affair. Todos metem a colher. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. O extremamente desagradável, sempre com o apoio da iServices. Salutações. Prometido é devido. Salutações! Aqui procuramos Scientia. Vamos a isso. Estou muito entusiasmada com isto. Falámos dele a semana passada e eu disse que voltaríamos ao tema, por isso cá estamos. Eu falo-vos do único youtuber português erudito que aparenta ter estudos superiores. Calma, não quer dizer que os outros não tenham, simplesmente não dão mostras disso, não é? Não, preferem esconder, têm vergonha. Eu falo-vos, claro, de Virtutis Discípulos. Quer dizer, não é assim? Já aprendi com o próprio, e a Ana Galvão já lembrou há pouco, que é discípulos. Isso. Tem a ver com a questão dos Cs, que são mudos, mas não deviam. De proteger, proteção, e de sua estirpe tecto, e detector, e detectar, já que este significa de preciso modo remover tecto, não qualquer espécie de teta. Isto é para chamar a atenção do público, uma pessoa ali no meio ouve teta e fica muito atenta. Ok, tecto. Faz sentido porque as placas são tectónicas e este computador que temos aqui é tecnologia. Começa a perceber este jogo, mas nem sempre é fácil de acompanhar. Porquê? Porque o Virtutis avança muito depressa e deixa-nos para trás. Após este esquirir, havemos requerer, não requirir. E se querer, quero, requerer, requeiro. Se querer, quis, quisera, quisesse, requerer, requeri, requerer, requeresse. E aqueles quirir, quiri, quirira, quirisse. Uau! Deu uau! Foi a minha reação também. Por outro lado, eu sinto que se tivesse tido aulas de português com o setor Virtutis, ainda hoje não sabia falar nem escrever. É que isto posto assim, nestes termos, parece-me mais complicado do que matemática. E quando ouvimos doença psicológica em vez de doença psíquica,
Não doença de psique, mas doença de estudo de psique. Para de rir. Mórbido estudo. Para de rir, Virtutis, porque fica a parecer que tu é que tens a tal doença de psique. Nada de grave, atenção. Apenas uma compulsão terrível que o leva a corrigir o português falado por toda a gente e a querer voltar às origens da língua. O próximo passo depois disto é obrigar-nos a falar apenas em gravuras, como aquelas de Foscoa. Bem, no fundo é o que nós fazemos agora com os emojis, não é? Pois Já, é. voluntariamente. Bom, nos dias que correm anda tudo muito preocupado com a pandemia e muitos de nós confrontamos-nos, sobretudo aqui na rádio, com o facto de ser muito difícil dizer epidemiologista. Não é nada fácil, tentem lá, assim rápido. Epidemiologista. Ah, muito bem. Epidemiologista. Já um pouco Pior. pouco não é? pior. Não, um pouco é pior. espanhol, tem um bocadinho de espanhol. E epidemiologista é o novo esternocleidomastoideu. Bom, Virtutis também anda preocupado com a epidemia, mas não da mesma forma que nós, claro. Ouvimos problema, crise epidemiológica. Problema, crise em estudo de epidemia. E só de alguém pleno de balelas ouvimos situação epidemiológica em vez de epidemia. E o riso O dele riso é fantástico. creepy. Repararam no que ele disse ali? Pleno de balelas. É Sim. a forma mais querida que eu já ouvi de chamar mentiroso a alguém. Pois é. Normalmente envereda-se pelo aldrabão, vigarista, tudo coisas assim muito agressivas, não é? Mas se gritarmos, és pleno de balelas, até parece um elogio, assim de repente, não é? Depende muito do contexto. Se dissermos, por exemplo, amiga, estás com uma pele ótima e és plena de balelas, passa como lisonjeira. Parece uma coisa que temos na cara, mas... Não é? Com um creme Mas boa, novo, mas boa. com um sérum novo que usas agora. Virtutis é muito forte, precisamente, em insultar pessoas, mas de forma sofisticada. Sabem de onde vem o verbo sofisticar, certo? Vem do latim. Com tanto impedimento, assim, em verdade, nos confessamos... Que é, Negal, vamos estar estás aqui a com fazer pressa. coisas. Eu ia sim. dizer, dar esta explicação, vem do latim sofisticus, que significa inteligente com as palavras. Ou seja, o Virtutis podia chamar-se sofisticus discípulos, isto é tão difícil, mas também podia chamar-se de quê? Sofisticus agressivos. Sabiam que o vocábulo agressivo vem do latim agressivo. Ai, já chega, Joana, já chega. Pronto, se Eu não estou a querem- ficar muito confusa, Tá o meu bem. cérebro deu um nó. Ok, se não querem ficar mais cultas, tudo bem, vocês é que sabem. Não nos condenemos a cárcere de ignorância, mas nos liberemos, sequientes e sentientes. Portanto, vocês ficam lá no vosso cárcere de ignorância. Uma pessoa começa e não consegue parar com isto. Isto é como o Sudoku. Eu também tinha este efeito com o Sudoku. Senti este efeito secundário de não conseguir parar. Cheguei a roubar dinheiro para o Sudoku. O quê? Estou a brincar. Ah. É óbvio que eu não sabia preencher nenhum quadrado, visto que eu sou um zero a matemática. Sabiam que matemática vem do grego Ai. matema? Eu sempre pensei que vinha do latim matem-me já, que era uma coisa que eu pensava muito nas aulas. Bom, já lá vai. Vamos lá a esta coisa que o Virtutis tem de se tornar agressivo com gente que não fala o português dos nossos antepassados. Com tanto impedimento, assim em verdade, nos confessamos imbecis em estudo de epidemia. Imbecis em estudo. E não deixa de ser verdade isto. Atualmente parecemos todos imbecis em estudo de epidemia, porque primeiro não era para usar máscara e depois já era, mas são em espaços fechados e agora também ao ar livre, enfim. Muito confundimos ico com lógico. Sintamos nosso disparate. Então teria que ser lógico. Lógico. Sim, sim. Sintamos nosso disparate. Também é um bom equivalente para olha para a bela porcaria que fizeste. E digo porcaria para não dizer... Já percebemos. Não digas, era isso, não não era essa. Ah. Eu ia dizer caca, como o Virtutis. Ou interpretávamos psíquico, psiquiátrico, psiquiatra. Quão imbecil arbítrio. Em vez de conformidade, caca. Muito bom. Caca, que vem do latim, eu fui pesquisar, atenção, cacare. A sério. E sabemos dizer aurifício, aurificar. Não continuemos ridícula dicção de rudes tempos. Imaginemos aquele que em vez de aurífice diz ourives. Eu gosto muito quando ele faz vozes. Ourives, não é? Eu gosto muito das personagens dele, ele também vai muito bem como criança. De bruto modo foi imprimido em puriscapsitas nossas, onde vemos horas em relógio. Ele ri muito. Ele vai ser a próxima contratação do Panda e dos Caricas. Bom, mas voltemos ao lado extremamente desagradável do Virtutis, que é a sua maior qualidade, como é óbvio. Ainda de números, não conhecemos quadragésimo, quadragésima, sem dúvida. Mas assim a quem ocorre continuar imbecil dicção quaresma. Imbecil dicção, não é? Este também é um doce. Então, ainda por cima, tem sempre motivos para insultar, porque em todas as frases nós usamos palavras que, segundo ele, estão erradas, como, por exemplo, sénior. Dizemos maior, dizemos menor.
Dizemos melhor, dizemos pior? Dizemos superior, dizemos inferior? Dizemos ulterior, dizemos citerior? Dizemos posterior, dizemos anterior? Dizemos exterior, dizemos interior? Nos vídeos dele às vezes temo que não vai parar nunca mais. Ele é muito forte Mas na faz enumeração. sentido. Pois faz, devíamos dizer senior, não é? Ele tem sempre razão, mas seria complicado falarmos todos assim agora de repente, não é? Ele quando começa já ninguém o para. Felizmente o nosso colega aqui da Renascença, Carlos Bastos, conseguiu pará-lo durante meia hora, há uns anos, para o entrevistar. E houve lugar para uma revelação inesperada. Já terminava meus estudos oficiais e veio esta curiosidade. Português? De engenharia. Faz todo sentido. Muito bom. Faz todo sentido. Será que também existe o oposto? Um linguista que nos tempos livres se ocupa com engenharia, sei lá, construir barragens ou isso. Bom, para terminar e para mostrar sobretudo à pequenada que isto do português também pode ser muito divertido, trouxe um momento que me fez lembrar uma canção. E pode ser engraçado porque deixa a sugestão do Virtutis se juntar a este artista português e fazerem um dueto. E que nomes derivamos de sentir? Não sentido, mas senso, que fosse senso. E assim, com sufixação al, obtemos adjetivo nome sensual. Este um sensual É parecido. de mulher fatal. Sensual. Este um sensual que até o teu simples olhar me faz mal. Eu avisei que vinha aí estupidez, que vem do bom. latim estupidez. Ai, Não sei se já chega. Pronto, continuem Isto lá pega-se. no vosso cárcere de ignorância. Salutações. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Eu adoro ele a dizer adjetivo. É Olha, tudo muito bem pronunciado. é extremamente desagradável na Renascença Será? com o apoio da iServices, não faço ideia. iServices, reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook. Saiba mais em iServices.pt. Extremamente desagradável. Há muito tempo que Rodrigo Guedes de Carvalho não aparecia aqui no nosso programa, mais precisamente desde 30 de março, que eu fui ver, não é? E estava a sentir essa ausência. E é uma grande injustiça, não é? Tendo em conta o trabalho que o Rodrigo continua a fazer dia após dia. Por isso, cá está ele hoje, brilhando na entrevista que fez à Ministra da Saúde este fim de semana. Marta Temido talvez pensasse ingenuamente que ia só responder a umas perguntas sobre a pandemia. Mal sabia ela que era uma emboscada preparada por Rodrigo para lhe dar uma descasca. Só lhe faltou dizer aquele seu típico... Tenham noção. Pois, pouco faltou, na verdade. Rodrigo adotou para a Ministra o mesmo tom que usa nos sermões que dá a quem vai à praia, apesar do estado de calamidade. Rodrigo começou por confrontar a Ministra com as celebrações do 1º de Maio. E reparem, eu também achei descabidas. Achei quase tão descabido como ir para a praia da Fonte da Telha. Portanto, inicialmente eu pensei que estava do lado do Rodrigo. Do lado do bom senso, no fundo. O evitar de multidões, de aglomerações de pessoas. Tanto e acha que o que se viu ali não foi uma multidão, nem uma aglomeração de pessoas? Foi um número significativo de pessoas, superior àquilo que é o número regra, mas um número enquadrado dentro daquilo que era a sinalização de uma data. Os políticos são muito fortes nisto dos sinónimos, não é? Um número significativo de pessoas superior ao número regra. Está para definir multidões, como o grupo organizado de adeptos está para descrever as claques do Benfica. A forma como foi possível, de facto, assinalar o dia foi ordeira, foi pacífica, e o que eu gostaria de sinalizar é que não tivemos, por exemplo, eventos com distúrbios, como aconteceu noutros países europeus. Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou a falar de saúde pública, não estou a falar de intervenções policiais. Bom, eu aqui comecei a pensar, calma lá, que tom é este, Rodrigo? E a Ministra começou a pensar o mesmo nessa altura, porque fez aquele como quem diz, isto promete. O Rodrigo está há 50 dias a usar o seu melhor tom professoral e não consegue parar. Fala da mesma maneira com uma criança de 3 anos que quer obrigar a comer a sopa, ou com a Ministra da Saúde, e só não lhe dá uma concha de sopa porque não tem nenhuma ali à mão. Repare, mais uma vez, a propósito do Dia do Trabalhador, para uma mesma fórmula de expressão que o decreto presidencial tinha, que era a celebração do Dia do Trabalhador, 2 estruturas sindicais, pelo menos as 2 mais representativas, optaram por fazer a celebração de uma forma distinta. Portanto, temos que entender... Mas a celebração da UGT interessa pouco para uma entrevista com a Ministra da Saúde. Estamos a falar de saúde pública. Naturalmente. E estamos a falar de exemplos que vão sendo dados aos portugueses. E
estamos a reparar que há algumas exceções. Mas não quero insistir neste ponto, quero insistir num outro ponto que também tem a ver com o mesmo dia. Que assintoso, Rodrigo. Eu não acho que a ministra Marta Temido tenha estado sempre bem ao longo dos últimos meses, atenção, mas Rodrigo está a tratá-la como se fosse a responsável por ter trazido o coronavírus para Portugal. Pela maneira com que o Rodrigo se lhe dirige, dá a ideia que Marta Temido ligou para um laboratório chinês a encomendar um vírus altamente mortífero para dar cabo da população portuguesa. Não. Mas pronto, o Rodrigo avisou que vai mudar de tema. Vamos lá ver o que é que vai sair dali. Provavelmente agora uma coisa mais genérica, sei lá, sobre curvas epidémicas. Jerónimo de Sousa esteve presente, tem 73 anos, e ele respondeu que a idade não é um critério absoluto para determinar o risco. A senhora Ministra da Saúde concorda? Concordo. A idade não é um critério absoluto para determinar o risco. A idade é um critério de risco por si só, mas não é um critério absoluto. Nós sabemos que... Aqui estamos no campo da retórica, não é? Não é retórica, é uma realidade que está por trás do fator 70 anos e do fator 70 anos com melhor saúde ou com pior saúde. A realidade é que, por causa do decreto do estado de emergência e pelo facto do fator de risco dos 70 anos, ficam sujeitos a dever especial de proteção, a linha A, os maiores de 60 anos. Isto foi o primeiro decreto do estado de emergência. Sim. E nós temos, eu já vi agentes da autoridade falarem com pessoas que eles percebem que têm mais de 70 anos e dizerem-lhes que eles têm o dever de regressar à sua casa. Afinal, a pergunta do Rodrigo era sobre um cidadão idoso em particular. Não era bem aquilo que eu estava à espera. Pois. Não vamos falar com a ministra sobre manifestações da UGT, mas vamos falar sobre a irresponsabilidade de um velhinho específico. Vamos exigir que Marta Temido responda por Jerónimo de Sousa e por todos aqueles velhinhos que ontem se aglomeraram à porta de barbearias um pouco por todo o país. E sim, eu acho que Jerónimo de Sousa foi negligente. Atenção. Você perguntou como se a idade fosse um critério absoluto. Não é? Portanto, há idosos, há mais velhos institucionalizados, infectados, mas no meu caso concreto nada disso acontece. Coragem. Era aqui há 47, 48 anos atrás, em que se sabia que se ia para o 1º de maio com o risco de ser preso, perseguido, reprimido, marcada a tinta azul, que era uma característica do fascismo. Nota-se que Jerónimo de Sousa é idoso porque diz coragem, que é como se dizia antigamente, sim, quando se escrevia farmácia com PH. Jerónimo sofre do mesmo mal que todos os outros idosos de 73 anos. Por um lado, sente que não tem 73 anos. E por isso as regras são para os outros, não é? Os velhos, realmente velhos. É como aquelas pessoas de 98 anos que já só veem 30% de um olho, mas recusam a entregar a carta de condução. Por outro lado, como já passou por coisas piores, acha que isto da Covid-19 não é nada. Não o atinge. A opção do nosso Estado foi sempre de sugerir às pessoas que elas tinham um dever especial de se salvaguardarem, mas não de as impedir de saírem à rua. Parece-me, aliás, que isso seria por si só desproporcional e, eventualmente, até ferido de outros problemas. Essa opção por si só. E que não podemos confinar as pessoas só porque têm mais do que 60 anos a ficarem reclusas ao seu domicílio. Então podemos ter agora os portugueses com mais de 60 anos a darem a mesma resposta, que será aceita pelas autoridades e compreendida pela Ministra da Saúde. Para terminar este assunto. No contexto atual, sabemos todos que o dever que impende sobre todos os portugueses é um dever cívico de recolhimento. É um dever cívico de recolhimento. Mas esta é a resposta. Então avancemos. Pronto, tudo bem, diz o Rodrigo, já ligeiramente amoado, sim, enquanto encolhe os ombros. Vamos então agora sim para outro assunto. Não é uma emergência totalitária, é uma emergência sanitária e, portanto, as regras serão sempre utilizadas com a proporcionalidade adequada à proteção sanitária. Mas não mais do que isso. Muito bem. Campos de futebol, estádios que são também terrenos abertos. Que susto, na sequência da conversa da emergência totalitária eu pensei que o Rodrigo fosse perguntar, e campos de concentração. Para esses velhotes que não cumprem o confinamento? Vamos ter ou não? Sério. Neste momento estamos na fase da máscara. Portanto, vamos todos usar máscara por não prevenção. É bem assim. É sempre melhor que nada. Não é bem assim? Não é bem assim. Nós os dois, por exemplo, hoje estamos aqui sem máscara. E se for amanhã, também estaremos sem máscara. Porquê? Porque temos aqui uma distância de segurança entre nós, não está mais ninguém à nossa volta. Não, mas podíamos também fazer esta entrevista de máscara e aí estaríamos mais protegidos, ou não?
Não, porque quer eu, quer o entrevistador, neste caso, estamos a uma distância em que, em princípio, nada daquilo que é o nosso contacto acontece. Bom, Sr. Ministra, em que é que ficamos? Aconselha os portugueses a usar máscara ou não? A Ministra já está enervada, não sei se repararam, e Rodrigo já assume que não é um cidadão assim tão exemplar, porque podia estar a fazer a entrevista de máscara, mas não está. Ou seja, não está a ser 100% previdente, eu não esperava isto dele. Se calhar era mesmo mais seguro terem máscara, porque eu temo que daqui a nada estejam a cuspir um ao outro. Primeiro era só o Rodrigo a ser agressivo, mas nesta fase a Marta Temido já se dirige a ele como o entrevistador, nem se digna a dizer o nome. Hoje recebi muitas mensagens e eu próprio tive essa experiência de estar numa superfície comercial às compras e eles dizerem que não tinham ainda máscaras, nem sabem quando vão ter. Não conheço a superfície comercial onde foi. Posso dizer, por exemplo, que há algumas farmácias onde eu passo entre o meu domicílio e o Ministério da Saúde a pé, têm na porta placas que dizem temos máscaras e gel. E sei que há várias superfícies comerciais que vão ter máscaras à venda. E as farmácias, de uma forma ou de outra, sempre tiveram. Não conheço a superfície comercial onde foi, diz Marta Temido, como quem diz, Rodrigo, para de ser forreta e deixa de ir ao recheio e passa a ir ao continente, claro. Eu vi várias críticas ao jornalista, mas um mérito Guedes de Carvalho teve. Provou ao país que Marta Temido não é um robô, não é? É que nas conferências da DGS às vezes parece, e aqui já deu para perceber que tem muitas emoções. O risco de transmissibilidade, vamos vê-lo. O risco de transmissibilidade está em 0,92, já esteve ligeiramente... Para que as pessoas percebam... O ar é desesperado, porque as pessoas percebam. Não é por mim. Explique. Eu acho que exasperado é a mesma palavra que melhor descreve o estado do Rodrigo. E era bom que, faça uma segunda ou eventual onda, nós levássemos o menor número possível de doentes. Mas qual é a percentagem? Não há uma percentagem, não há um número mágico. Repare, tem-se dito que 0,7... Diga que não haverá uma percentagem. Num dia, umas 24 horas, que a Sra. Ministra olha e diz assim, oi, 5%, 6%, o que é isto? Isso é assustador. Pois. Não, então, isso é assustador. Então, pelos vistos, isso é há uma percentagem. Isso é assustador. Eu acho que até foi meio no exemplo, o Rodrigo podia ter perguntado, então se a Sra. Ministra acorda um dia e há 100% de infectados em Portugal? Eu acho que aí a única coisa que consolava a Ministra era saber que o Rodrigo também tinha apanhado e tinha de ficar isolado em casa, isolado e calado. Sr. Ministra, voltaremos a fazer outros balanços mais para a frente que sejam mais positivos. Agradeço-lhe o seu trabalho, que tem sido extenuante nestes últimos 2 meses. Esperemos que o seu sucesso será também o nosso sucesso. Muito obrigado. Bem, onde é que eu já... Não, para já a despedida é longa, mas aquela frase, há ali uma frase que me é familiar. Onde é que eu já ouvi qualquer coisa muito parecida com isto? Desejo-lhe coragem, nervos de aço e muita sorte, porque a sua sorte é a nossa sorte. Cá está, Rodrigo Guedes de Carvalho plagiou o Rui Rio. Aqui está a prova de que Rodrigo já se sente líder da oposição neste momento. E se calhar até é, vendo bem, tem dado mais trabalho ao governo do que o PSD. Extremamente agradável. E quem vir o vídeo hoje terá a oportunidade de constatar que durante a noite fui dizimada por mosquitos. A sério? Pois sou época, acordei toda picada. Não são pulgas, acho eu, mas à partida será um mosquito. Não vamos interromper o extremamente com isso, mas depois tenho uma boa dica para ti, para tratar isso. Então vá. Obrigada. Aposto que é uma coisa natural. Claro. Um baba de caracol. Eu começo com uma pergunta. Tu lembras-te do César Augusto Muniz? Não. Este nome Sinto muito. É natural. Eu é que tenho uma mente perturbada e gravo informação que se calhar não era assim tão necessária, mas mal vi o César, lembrei-me que ele foi jurado daquele concurso da SIC de 2010, o Achas que Sabes Dançar. Era um concurso de dança, ele é bailarino. Depois disso perdi-lhe o rasto, mas eis que o encontrei esta semana no canal Conversas da Alma. César é agora uma espécie de youtuber esotérico, digamos assim. Youtubérico? É um youtubérico? Exatamente. Eu confesso que foi difícil escolher apenas um vídeo. O canal tem imensos, no fundo agora entrei por um portal mágico e tenho muitos vídeos para ver. Há vídeos chamados Chocante, Negócios Ocultos na Saúde. Outro, que me deixou especialmente curiosa, Adrenalina Espiritual com Susana Cor-de-Rosa. Vou ver hoje à tarde. Sério? Fiz uma planificação e hoje é esse. E outro que é As Raças Ultraterrestres que Nos Ajudam. Portanto, há muita coisa para ver. Eu não garanto que não volte a este Conversas da Alma mais à frente no Extremamente Desagradável. Mas para já, e tendo que escolher apenas uma temática, eu escolhi esta que me pareceu premente. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Conversas da Alma. Hoje vamos até à
ciência e vamos falar de um tema extremamente importante e polémico: a tecnologia 5G e os seus efeitos sobre os seres humanos e a natureza. Eu fiquei logo curiosa quando soube que o César ia entrevistar um cientista, neste caso é o Dr. Hugo Gonçalves Silva. Eu antevi um choque de titãs, não é? Mas errei, porque o Dr. Hugo, para o homem das ciências, é também, digamos, bastante alternativo e alinha facilmente nas teorias do César. É por isso que quando nós estamos ao sol, apanhamos um solinho e sentimos-nos quentes. Mas eu quentes. sinto-me otimamente. Há quem diga que o sol provoca cancros. Em mim, eu sinto-me maravilhosamente com o sol. Eu assim, não tenho, a esse nível não tenho autoridade científica para estar a falar disso, mas eu também partilho o mesmo bem-estar. Claro. O eletromagnetismo artificial, não. Mas quantas coisas há no mundo que nos fazem sentir maravilhosamente bem e, no entanto, provocam cancro? Quase todas, eu diria. Álcool, café, chocolate, presunto, tabaco, queijo da serra. É só escolher, não é? O sol também. Eu, por acaso, sou o contrário do César. Sinto-me mal ao sol, mas sinto-me bem perto de um router. São gostos. Há quem passe férias no Algarve, eu passo aqui neste escritório pertinho do meu router. O Wi-Fi é parte deste problema. É terrível, é terrível. Eu próprio cá em casa tenho um aparelhinho que o amigo Paulo Val, cientista, também me aconselhou para eu diminuir a frequência e o meu router, neste caso da operadora que eu uso, desliguei o Wi-Fi. Porque cada vez que aquilo estava ligado, eu sentava-me ali ao computador, eu sentia-me a aquecer. Era impressionante. Eu aquecia. Eu era como se estivesse ao pé de um aquecedor. Isso é muito prático, atenção, no inverno é um eletrodoméstico 2 em 1, não é? Não é preciso instalar aquecimento central, que o router resolve tudo. Mas vamos lá à vaca fria, o famoso 5G. Na Suíça e em Bruxelas baniram o 5G, claro. Assim como os magnatas não querem 5G nas suas mansões, nem perto das suas mansões. Portanto, eles não querem e a nós obrigam-nos, as grandes empresas obrigam-nos a levar com o 5G. Porquê? Porquê? Esta é a pergunta para $1 milhão. E os magnatas como o Bill Gates, como têm $1 milhão, já sabem a resposta. Correto, eu considero isso ilegítimo, não é legítimo. Estão mais informados, pelos vistos? Pois, eu acho que isso é que é a questão. Acho que na Suíça estão bem informados e aqui em Portugal, como tudo chega depois, estamos no cantinho do mundo, então as pessoas não estão informadas e não sabem dos perigos. De facto, na Suíça estão muito mais bem informados do que nós, pacóvios portugueses, a respeito do 5G. Aliás, a Suíça é conhecida precisamente por isso, pelos chocolates, os relógios, os bancos privados e o vasto conhecimento dos malefícios do 5G. Não estão informadas, informem-se, por favor, informem-se. Houve pássaros na Holanda que morreram quando foram instaladas as antenas 5G, quando estavam a fazer experiências 5G, eles instalaram antenas e os pássaros daquela região morreram todos. Sabe disto? Sim, eu estou informado disso. Estou informado disso. Houve pássaros na Holanda que morreram. Eu gostava de corrigir. Houve pássaros em todo o mundo que morreram. Caso contrário, saíamos de casa e parecia sempre que estávamos num filme do Hitchcock, não é? Rodeados de corvos a atacarem-nos. Os pássaros morrem, é natural, tal como as pessoas morrem. Daí a concluir que foi o 5G, talvez seja precipitado, não sei, se calhar foi da pouca inteligência dos pássaros, não é? Ao chocarem contra antenas de 5G, isso sim. No fundo, eram pássaros que também estavam pouco informados a respeito do 5G. Radiação difusa. Porque sinto realmente uma certa pressão no meu corpo, que eu sou muito ligado ao corpo e realmente noto a diferença quando há essas oscilações atmosféricas. Eu não sou nada ligado ao corpo e deve ser por isso que não sinto essa pressão. És distante do corpo, do teu. É? Eu sou muito distante, não nos damos, não é? Eu olho para ele e penso, não quero conversar. O mais perto que eu estive de sentir oscilações atmosféricas, como o César, foi quando apanhei Poços de Ar, num voo para os Açores. Olha, acho que até estava contigo. Estávamos juntas. Mas já tinha percebido que eu sou insensível. Afinal de contas, eu nem sequer aqueço quando estou nas imediações de um router. E sabendo que essa radiação entrará dentro das nossas casas e depois os nossos eletrodomésticos vão estar todos a comunicar uns com os outros. Claro. A perspectiva de nós sermos controlados, nossa vida. Ou seja, além de estarmos dentro do micro-ondas, a ser cozidos constantemente, também somos controlados. Essa potencialidade é latente. O quê? Isto por acaso incomoda-me bastante, esta história que eles estão a falar dos eletrodomésticos ali a comunicarem uns com os outros, a controlarem-nos, eles estão a ver tudo o que nós fazemos. Eu já estou a imaginar a torradeira a comentar com o frigorífico. Já viste as horas a que ela chegou ontem? Já passava das 2 da manhã. E hoje tinha de acordar cedo, claro que está atrasado. Olha, vou queimar-lhe as torradas só para lhe ensinar como é. Grande parte do ambiente eletromagnético deve ser repensado. Sim. Deve ser repensado.
inclusive o transporte elétrico deve ser repensado, porque os motores elétricos os motores de indução elétrica produzem grandes campos eletromagnéticos dentro dos habitáculos. No meu carro eu notei a diferença. Eu tenho uma grande diferença. Pronto, é o que é, mas agora já está. Mas porquê é que falhaste muito perto? Eu gosto que ele diz, pronto, eu não tenho isso no meu carro elétrico, mas olha, é o que é, agora já está, não é? Já está comprado, não vou dar-me ao trabalho de ir para o stand virtual vender o meu carro em segunda mão. Fico aqui a aguentar as ondas de choque, remédio. Quem me dera sentir menos o meu corpo, não é? Para não sofrer tanto cada vez que estou perto de uma bateria de lítio. Bom, pior que isso, só quando se entra em centros comerciais. Não sei se sabias disto, ainda bem que ainda estão fechados aqui em Lisboa e no resto do país para já. Mais uma vez, César Augusto Muniz sente que está a ser cozido num micro-ondas. É uma imagem recorrente na vida deste bailarino. No fundo, ele noutra encarnação, que ele tem arte de quem acredita nessas coisas, deve ter sido uma pá de porco, daquelas confeccionadas em slow cooking, 12 horas no forno. Fica lá Nós ficamos ali confinados com micro-ondas, novamente dentro do micro-ondas. As caves não devem de usar, por exemplo, nos shoppings não se deve de usar, quando se vai lá abaixo não deve de usar. Se quiser usar o telemóvel, é usar ao mínimo, vai lá fora à rua e fala. Isso é o ideal. É o ideal. As pessoas, por exemplo, no campo... Eu no Colombo, por exemplo, eu entro no Colombo e sinto um peso massivo de radiação eletromagnética. Pois. Mas é que é massivo. É o centro comercial. Pronto, eu por acaso vou muitas vezes lá por causa do Elf Club, não é? Que frequento também, mas já tentei mudar para outros e sempre que eu entro lá é assim, uma onda massiva na minha cabeça. É massivo mesmo, ele sente um peso massivo quando entra no Colombo para ir ao Elf Club. Isso é bom, não é? Porque começa logo a fazer musculação com aquele peso massivo, não é? Ali a carregar o peso do universo. Mas César refere também que já tentou mudar para outros, só que não mudou. Se calhar é atraído por essa onda de radiação. É assim uma espécie de força magnética ao mesmo tempo que o leva sempre ao ginásio do Colombo, por mais que ele queira escapar. Olha, a mim acontece-me o mesmo com uma parte específica do Colombo, mas é aquele corredor onde fazem os waffles com chocolate. É um peso massivo que eu tenho nas ancas à conta daquela brincadeira. Extremamente extrema. É mais forte do que eu. Lembram-se daquelas festas de Natal da TVI onde os jornalistas tocavam na banda Four Station e a Manuela Moura Guedes, o Muniz e os respectivos filhos apareciam mascarados de família Von Trapp? Sim, tenho uma ideia disso, mas era tão estranho, tudo. Não era muito estranho, não era nada disso. Eram completamente normais quando comparadas com aquilo que se passou este sábado à noite na TVI. Para quem não viu, eu posso descrever assim. Foi um programa da Cristina Ferreira, daqueles normais, misturado com um teatro de Natal do Colégio Pimpolho de Chabichões, em Canessas. Sério, parecia mesmo uma peça da escola. Sim, ok. Porque achei que Pimpolho de Chabichões era um bom nome. A coisa começou como se fosse uma música de Natal da Rádio Comercial. E agora uma notícia de última hora. A poucos dias do Natal prepara-se uma recepção especial a Jesus num estábulo em Bucelas. O pior é que depois não apareceu o Vasco Palmeirinho para escrever a letra da música. Nem ele nem ninguém. Não apareceu ninguém para escrever nada. Tudo começou com uma senhora aos gritos, provavelmente antevendo já a grande desgraça que aí vinha. Convém dizer que isto não era a gozar, isto era cantar a sério. Esta cantora, no fundo, já sabia da ideia do programa, que era o quê? Um baby shower para o menino Jesus, não é? Esta coisa moderna dos baby showers. Sendo que a Maria, que estava grávida do menino, não era a Virgem Maria, era a Maria Cerqueira Gomes. Ainda bem que não foram tão literais com o resto, não é? Senão o filho ainda era Jorge Jesus. Pequenino, aquilo que ouvi nas palhinhas, como a cueca. Credo. Que imagem que agora horror, é difícil. Bem, aquilo que ouvimos não era cantar, eram gritos de ajuda, eram gritos, como quem diz, tirem isto do ar que ainda vão a tempo e finjam que faltou a luz ou assim. Ou então, façam como o Francisco Menezes, peçam para ir à casa de banho e saiam. Não quero aproveitar a... Boa ideia. Vou indo. Vou fazer compras, vou fingir que vou cagar e já venho. Muito elegante, não foi das coisas mais elegantes que eu já ouvi na televisão. Mas o Francisco Menezes... repara, num contexto de presépio. Mascarado de anjo, é tudo bom. Mas o Francisco Menezes já vai a sair? Entrou para quê? Eu até ia saltar essa parte, Ana, sinceramente. Ele entrou mascarado de anjo para mostrar que tinha umas bolas de Natal. Estava a perceber aqui o duplo sentido, não é? Bolas de Natal. Bom, a classe foi de resto uma nota dominante de toda a noite.
Será que nasce hoje ainda? Eu até vou andar mais de perninhas fechadas, sabes, lá na Cristina. Pronto. Sabe o que é isto? O que é? Foi o momento em que eu descobri que era um menino. Olha, veja aqui o material. O material do Menino Jesus. E mais tarde apareceu um padre a sério, a quem disseram isto. Padre Ricardo, há missa amanhã? Sim. A que horas? 8, 9, 10 e 11 e um quarto. Tanta missa seguida? E tenho que ir agora para Valença ainda. Mas dá assim tantas de seguida? E vai de moto? 4 seguidas. Não, vou vir de carro. 4 seguidas? Sim, missas. Oh, seu padre! Estamos em choque, juro-te. Isto parece, sabes o quê? O quê? Uma revista à portuguesa. Sim, uma revista à sim, portuguesa, mas sim. das más. E o pior é que, como eu te disse, o padre era a sério, não era o Carlos Cunha disfarçado. Acho que o Natal é algo mais sério, um espírito mais de interior, não tanto de exterior, mas mais de interior. Então o que é o Natal? Natal é família. Até e o que é que a gente está aqui a fazer? Isso era o que nós todos gostávamos de saber, Cristina, Pois ainda é. não percebemos. Pois é, mas olha lá, havia um fio condutor, ou assim, uma história. Na história havia até 2 fios condutores, mas juntos, quando se cruzavam, dava curto-circuito, porque por um lado havia a espera pelo José, que não aparecia para ajudar a sua Maria. Liga ao José para ver se ele aparece. Havia muito esta questão. Por outro lado, havia a espera pelo leitão. Mas não havia nenhum leitão no presépio, pelo menos o que eu Não, vi. felizmente não chegaram a tanto, não tiveram essa ideia, eu sei. Mas havia outro. Estão muito bons. Estão? Já provei. Então, mas e o leitão? Espetei ali o pauzinho. Pronto, vocês é que mandam, está feito. Não, é uma música muito jeitosa. E o leitão? O leitão, o frango assado, o presunto. Eu juro que a Cristina perguntou mais vezes pelo leitão do que pelo José. A sério, pelo meio foram entrando várias pessoas que não tinham nada de especial para acrescentar e um momento marcante foi quando entrou uma vaca que tinha uma palavra a dizer. E a palavra era basta. É assim, é que é. Não queria. Está tudo bem. Não me deixes com os cornos, Leonor. Essas são primas. Descrevendo uma vaca louca não, a vaca estava normal na sua vida, mas quando entrou no estúdio ficou louca, não é? Uma vaca barrosando, aquelas bem pesadas a correr pelo estúdio. E aquele Luizinha, sai daí, que se ouviu, foi porque o corno desta vaca barrosante passou a míseros centímetros da carinha de uma amorosa criança que estava lá a cuidar das ovelhas. Sim, porque também estavam ovelhas dentro do estúdio. Foi mesmo por muito pouco que esta noite de Cristina não se transformou no Natal dos hospitais. Lá removeram a custo a vaca e chegou... Estava em pânico também, aquilo foi medonho. Claro. Não, ela também não estava a gostar, estava tão espantada como nós em casa. Sim. Saiu a vaca, entrou a estrela guia. Neste caso, não uma estrela de Belém, mas que é luz. E eu acho que mandei para todas. Eram as estrelas daqui da festa. Cheguei a tempo ainda. Maria, maluca. Olha que eu te trouxe. Toma lá. Mas vai com calma, Rita, que eu estou quase a parir. Eu avisei que isto parecia uma peça. Estou a pensar melhor, isto é uma peça de teatro da escola, mas daquela escola só de repetentes, sabem? Aqueles ensino que as pessoas vão fazer para despachar o 12º ano. Bom, a Rita Pereira veio fazer um número de Natal, mas que faria mais sentido na cidade brasileira de Natal, tendo em conta que dançou em lingerie ao som desta música. Cosa de familia no la tiene que escuchar. Lo que poco, lo que apoyo, yo soy la mamá. Los secretos solo. Ai, nada disto fazia sentido. Parecia mais aqueles espetáculos de Natal em casa, sabes? Em que os primos mais novos se juntam e fazem um sarau para o resto da Eu família. fazia isto, mas tinha mais classe, pá, juro-te que era melhor. A prima Rita despiu-se para dançar e o primo Ruben Rua vestiu-se, que ele normalmente anda despido, e juntou-se a outros primos para imitar em playback o Zil Divo. Eu não achei possível que vocês conseguissem vir, porque os aeroportos estão fechados, não dá, e vocês conseguiram, tudo pelo menino. Estão juntos há quantos anos? Buonasera Cristina, come stai? Tutto bene? Tu? Pizza? Questo 4 ragazzi stanno insieme há 10 anni. Molti anni, molti. Ai, meu Deus, os aeroportos para já não estão fechados, Cristina, não faz sentido. Tu devias estar lá sentada, tu devias estar nestes programas não, a censurar, tipo, não Cristina, isto não só Cristina. Corrigir. Não faz sentido. Mas eu sei que isto também não era para fazer sentido, atenção. Mas eu nunca pensei que fosse a Cristina a herdeira portuguesa dos Monty Python, não é? Entrar por este ramo nonsense. Sim. E parece ter adotado nesta quadra um provérbio que é de outra época festiva, que é Natal, ninguém leva a mal, não é? Por exemplo, ninguém sabe porque é que em vez de Jerusalém, eles se referiam sempre a Jerusalema e acontecia isto. GPS da caminhada. Portanto, nós eu não posso caminhar mais, ele nasce já. Não, e nós aqui em Jerusalém sabemos bem os caminhos todos. Olha, está a fugir. Ai, é sério? Isto é tão nonsense.
entrava um senhor vestido de branco a dançar um esquema desta música. Cada vez que ela falava disto. Cada vez que falava em Jerusalém. Mas olha, o momento nonsense também, se calhar, não fazia mal a ninguém, não é? Num programa assim Não, tão um momento louco. ok, até dou de barato, mas pelas minhas contas foram 47. Não iam aqui ao shopping de Jerusalém? Estava fechado. Ai não, lá veio o moço. Guarda, fica um bocadinho longe de Jerusalém. Que inferno! Cada vez que eu falo em Jerusalém, entra nisto. Estou a mudar o baby shower para aquela luz de baixo e nunca mais digo Jerusalém. Olha, não tem uma escola de música aqui em Jerusalém, basta... Já percebemos, Vamos dizer que a gente não pode dizer Jerusalém, pô, não? É, aqui em Jerusalém. Estamos a enlouquecer, Joana. Não se aguenta. Eu quero que vocês sintam o que eu senti. Queres partilhar a tua dor, é? Uma festa em Quero. Jerusalém. Quero que fiquem com esta música na cabeça para sempre, como eu fiquei. Espera que ainda faltam 12 segundos. Depois toda a gente sabe onde é que Força. fica Jerusalém. Ai, que horror. Surpresa, não é? Chega! Por acaso, há quem critique. Peraí. A Cristina. Peraí. Obrigada. Ai, que silêncio tão bom. Vamos só. Pronto, continua. Desfrutar de silêncio. Pera. Há quem critique a Cristina Ferreira por não ter ideias para esta noite de Cristina, mas tinha pelo menos uma, que era esta do Jerusalém. Será que na reunião em que se lembraram destas coisas todas, ninguém pensou, calma lá, que isto se calhar vai ficar um bocadinho irritante e cansativo? Não sei se perceberam bem o que é que está a acontecer, mas a gente também não. Pois, eu a certa altura pensei que os cogumelos que eu tinha comido ao jantar eram daqueles alucinogénicos. Mas depois percebi que toda a gente estava a ver o mesmo que eu, não é? Porque nas redes sociais só se falava disto. Por isso, em princípio, quem comeu o risoto com estupefacientes foi a Cristina e a sua equipa. Porque às tantas aparecia também um panda, sem nenhuma explicação, passava um panda só assim no meio do cenário. Bem, no meio disto, e para tornar tudo mais bizarro, havia dignas atuações musicais, ali no meio, sim, como a de Fernando Tordo com Paulo de Carvalho. Vocês sabem o privilégio que é termos aqui os dois juntos numa emissão que ainda ninguém percebeu o que é? Chamas-lhe privilégio, Cristina. Eu chamo-lhe desperdício. É a palavra que me ocorre. Isto é o mesmo que ter a Amália Rodrigues a atuar no meio do circo Xerno, não é? Felizmente, o programa já estava a chegar ao fim, deixando aqui alguns spoilers, que não são spoilers porque não aconteceu nada. O José não apareceu, a criança não nasceu, não houve nenhum leitão assado e não há a certeza de que Maria Cerqueira Gomes não tenha vontade de voltar para o Porto Canal. Adeus, dona Cristina, obrigada! Nada. Cristina, obrigado. Foi a última vez. Aqui. Sem medos. Como desde o primeiro dia. Bom Natal. Sem medos. Mas com medo de quê? Medo do ridículo? Percebemos que não tem. Pois não. De vacas a alta velocidade. Tem um bocadinho de medo, que eu bem vos vi correr. Bem, ao ver a ficha técnica, percebemos também que não havia nenhum guionista para isto. E ainda bem, porque se houvesse tinha de ser despedido, não é? E é sempre chato despedir alguém assim às portas de Natal. Bem, foi a última vez. Aqui. Sem medos. Como desde o primeiro dia. Bom Natal. Mas espera aí, foi a última vez antes do Natal? Amanhã não há extremamente desagradável? Claro que há. Eu estava só a tentar fazer uma despedida épica que não bate certo com o resto, como fez a Cristina, mas não tenho jeito. Pois não. Não és boa nisso. Extremamente desagradável. E agora entrava Jerusalém. Jerusalém. Que absurdo a sério.